Estamos no ar, mais um episódio 16, Emerson Miron! Podcast Respeita a Minha História. Indo longe, hein? O podcast... Não, começamos agora, Miron. Indo longe pra Começamos agora. O podcast Respeita a Minha História, o podcast das pessoas comuns com histórias extraordinárias. Eu sou o Renato Fabossi, comigo aqui hoje Emerson Miron, boa noite. Boa noite, Renato. Que satisfação, cara. Mais Como um mais episódio, primeiro de Quantas histórias já 2025, foram contadas hein? aqui? 2024 já passou, 2025 começando com o pé direito, com uma história extraordinária hoje. Extraordinária. Pra História você que fantástica. está assistindo aqui, Ó, no nosso canal, tem aí motivacional já. uma seleção. Semana passada, na véspera de Ano Novo, nós lançamos uma retrospectiva com grandes histórias. Você estava falando das muitas histórias aqui. Lá tem a melhor seleção de todas as entrevistas que a gente teve aqui. cada uma entrevista lá, né? Separado ali. É isso aí, Comentada. maravilhoso. E a história de hoje, Emerson Miron? Quem que tá aqui hoje pro nosso podcast? É uma pessoa Primeiro que tem de 30 horas por 2025. dia. O dia dela é diferente. O dia no nosso normal são 24 horas, a pessoa tem 30. É do Unibanco. Do Itaú Unibanco. Unibanco, 30 horas por dia. Ela tem 5 diplomas. 5 diplomas. 5 diplomas. 2 faculdades, um mestrado e 2 pós-graduação. Meu Deus. E mãe de gêmeos. Mãe de gêmeos? Pra você que acha que não tem tempo de fazer um curso. Ah, tá muito corrido. Você já ouviu essa expressão? Alguém falando assim, então, o que tá acontecendo? Ah, tá muito correria. Todo mundo. Você não encontra uma pessoa que a pessoa fala. Tá tudo muita bem. correria. O maconheiro hoje tá falando. Tá correndo, rapaz. Tá muito corrido, não Maconheiro. tenho tempo. Aí, por que você não estuda? Tô sem tempo. minha Hoje família mesmo, não falei com um toma muito rapaz, tempo. 24 anos de idade. Rapaz, vai fazer faculdade não, a gente não tem tempo. Que isso, que isso. E hoje nós temos a história da Paula Carvalho. Seja bem-vinda, Paula. A mulher que tem um dia diferenciado. 30 horas por dia, 5 faculdades, pós-graduação, mestrado e ainda é mãe de gêmeos. Conta essa mesmo. história daqui a pouco. Antes, se apresenta para quem tá te assistindo aí. Pessoal, muito obrigada pelo convite. Olha, é um presente adiantado de aniversário, porque eu sei que 7 de janeiro a gente tá aqui. Meu aniversário é 8 de fevereiro, é o dia que eu mais amo no ano, então foi um presentaço. Muito obrigada mesmo. E assim, meu dia só tem 24 horas, é que realmente, assim, como eu falo, a gente paga um preço, eu resolvi pagar, e vocês vão ver que, assim, foi difícil, mas é possível. É possível. Né? Estudar sempre vale a pena, tanto para quem ensina quanto para quem está aprendendo. Foi uma trajetória longa, mas eu faria tudo outra vez. Maravilha. E Que você que tá chegando, você vai ouvir uma história fantástica. Já encaminha aí para as pessoas da sua família, para os grupos de WhatsApp. Não deixa ninguém de fora. Curte aí. Se você ainda não é inscrito, chegou a sua hora. Se inscreve aí no canal aí. Vamos ajudar a alcançar a nossa meta aí de 1000 inscritos. Aproveita agora, clica agora. Clica agora, já curte agora, já se inscreva no canal. Olha, já começou bem. Tudo, as pessoas têm que pagar um preço. Você quer ter alguma coisa, paga um preço. Já começou motivacional no comecinho já. E você vai ser inspirado. Paula, nós queremos te agradecer dando o nosso presente. Mais um presente, muito Ah, bem, muito obrigada. Nossa. É isso aí, respeita a minha história. E como mulher, esse preço foi mais alto. Desculpem os homens, mas na Mas verdade a gente essa, sabe. né? Para as mulheres é sempre mais difícil. E esse nome é muito inspirador, né? Acho que todo mundo tem uma história de valor. Mesmo você que de repente fala, puxa, eu não estudei porque a dificuldade para mim foi muito maior. Eu entendo que tem pessoas que realmente não conseguiram. E a sua história tem valor e merece respeito. Então, de repente, você vem um dia aqui contar. Olha, eu não estudei e cheguei longe também. Isso também vale a pena. Isso aí, muito bom. Fantástico. Já aproveita e fala, já Fantástico, olhando para a sensacional. câmera ali. Quem é a Paula? Fala um pouco das graduações aí pra gente. Bom, eu sou Paula Carvalho, eu tô pertinho de fazer 47 anos, eu sou mãe de gêmeos, meus filhos daqui a pouquinho vão fazer 19 anos, é o Pedro e o João, 2 meninos iguaizinhos e lindos. Eu sou casada, eu sou fisioterapeuta, essa é a minha primeira formação. Antes disso, eu fiz ET também, eu estudava em tempo integral, eu amei também essa experiência. Eu fiz o técnico de nutrição. Depois, eu fiz uma pós-graduação em fisiologia do exercício. Vou contar que essa não aproveitei muito, porque aí eu quis aproveitar um pouco da vida, né? Porque não é só de estudo que as pessoas vivem. Aí eu passei
10 anos trabalhando, fazendo vários cursos livres, mas não fui numa escola regular. Depois de 10 anos, eu já tinha os meus filhos, já era casada. Eu entrei no mestrado na Escola Paulista de Medicina. Foi uma fase super difícil da minha vida, financeiramente. Para passar nesse mestrado, eu fiquei 1 ano mandando e-mail para a orientadora. No dia da entrevista do mestrado, era uma entrevista de emprego. Eu estava desempregada, eu tive que escolher. Eu escolhi na entrevista do mestrado. Porque eu sabia que aquilo também ia me trazer outras oportunidades. Eu fui tão caruda que eu mandei um e-mail pro emprego. Olha, eu preciso de uma entrevista de mestrado. Se você me der a oportunidade, eu faço a entrevista de trabalho. E aí a pessoa falou, eu achei você tão corajosa que eu vou te dar a oportunidade. E eu consegui os dois. O mestrado e o trabalho. Ousadia. E aí, depois do mestrado, depois de um tempo, chegou a pandemia. E na pandemia, eu fiz uma pós-graduação. A gente vai contar essa história, a gente vai contar essa história. Mais uma pós-graduação e mais uma faculdade. Então, Mas você não quer foi isso aí. Você tem 2 filhos, você é casada também, né? Eu sou casada. Já quer mandar uma mensagem de amor pros seus filhos e pro seu Pepe e marido? Jojo, que é assim que eu chamo os meus filhos. Um beijo enorme. Eu tenho muito orgulho de vocês. E Márcio, que é meu parceiro de vida. Nós estamos juntos entre namoro e casamento quase 25 anos. Meu amor também. Um beijo enorme. Obrigada porque vocês seguiram comigo até aqui. Que lindo. Muito bom, Muito- muito bom. Bom Maravilha, demais. bom demais. É isso aí, Paula. Toda história tem uma origem. Conta lá a sua origem, lá a sua família, seu pai, sua mãe, Onde você nasceu, a irmãos. família primária ali, seus Vamos irmãos. lá. É de São Paulo você, né? Eu sou de São Bernardo mesmo, São Bernardo? batateira. Sim, nasci aqui em São Bernardo. Sempre morei em São Bernardo. Meus pais se casaram em 1974, eu nasci em 78, então eles demoraram um pouquinho, né, para ter filhos. Durante 6 anos eu fui filha única, neta única, então eu tive uma infância fantástica. Fui uma criança muito esperada, muito desejada, cheia de amor. Eu tive todos os brinquedos, todas as brincadeiras, todos os aniversários, os natais, eles foram muito marcantes para mim, né? Eu consigo ter essa memória da primeira infância e eu acho que isso constrói muito a segurança quando a gente chega na fase adulta, né? Eu me ancoro nessas memórias até hoje. Com 6 anos, a minha mãe engravidou de novo. E eu insisti muito para ela engravidar porque eu queria um irmão. Minha mãe não queria ter mais filhos. Ela trabalhava, né? Minha mãe era auxiliar de enfermagem, ela queria fazer faculdade, enfim. Mas aí ela E seu pai engravidou. era? Meu pai trabalhava metalúrgico, na Ford. Trabalhou até se aposentar lá. E minha mãe é auxiliar de enfermagem. E aí minha mãe engravidou, a minha irmã, Carol, foi um erro médico. Então, Nossa. passou da hora de nascer, o médico demorou para fazer o parto da minha mãe. Enfim, ela teve uma hipóxia cerebral, faltou oxigênio, e por conta disso ela teve paralisia cerebral, ela ficou tetraplégica, mas é um quadro gravíssimo, né? Então, ela é um bebê. Ela vai fazer 41 anos, ela usa fralda, ela usa sonda, ela precisa de cuidados 24 horas por dia, e a vida dos meus pais e a minha mudou do dia para a noite. Então, imagina... Isso que eu ia perguntar, né? Você era filha única, Isso, até 6 anos de idade. Era mimada? muito. Eu não sabia amarrar cadarço, não sabia fechar botão de roupa, não sabia pentear cabelo sozinha. E a minha mãe e meu pai trabalhavam, então eu ficava com uma pessoa que cuidava de mim. Era uma vida Uma babá. de princesa, uma babá. Ficava lá com você e você tinha O tudo. brinquedo que você mais gostou dessa época? Eu tinha uma coleção de bonecas, né? Eu gostava de todas. E assim, eu era uma criança muito tranquila. As minhas bonecas, mesmo depois que eu cresci, demorei muito tempo para me desfazer delas. Parecia que elas tinham chegado na minha casa fazia uma semana. Então, eu tinha tantas, eu acho, né, que não dava tempo de estragar. E acho que eu gostava de todas essas bonecas, não tinha uma Aí você uma ficava brincando preferência. sozinho, chegou pra sua mãe e falava, eu quero um irmãozinho. Isso mesmo. Quero um irmãozinho. E a sua mãe atendeu? Foi isso? Eu acho que não só por minha conta, talvez Ela o meu também avô também começou a ficar com falava, vontade. né, que queria ter mais netos. E aí ela resolveu Qual é o nome da sua irmã? engravidar. Caroline. Caroline, você falou, desculpa, Carol, perdão. imagina. E aí aconteceu isso, eu lembro, é tão engraçado, tem coisas de ontem, por exemplo, eu já fui perguntar, o que você comeu? Não sei.
Mas eu lembro disso, de eu chegar no hospital, minha mãe tá lá e o bebê não tá junto, e eu ir no berçário e ver minha irmã convulsionando. As coisas da década de 80 eram muito diferentes, né? Hoje em dia ninguém deixaria uma criança passar por isso, né? Essa cena, mas não poupavam as crianças de nada. Então eu presenciei tudo isso. Uma das minhas tias disse pra mim que ela não voltaria pra casa, que minha mãe teria outro bebê, que aquele talvez ia morar no céu. Naquele momento eu não entendi muito bem, mas enfim. Quando minha mãe chegou em casa, Mas o diagnóstico, você sabe se o diagnóstico era esse mesmo? Que não tinha. sim, depois eu fiquei sabendo. O médico disse que provavelmente ela não iria sobreviver, e se sobrevivesse, ela teria todas as limitações que ela tem. Além disso, ela não iria ouvir, não iria enxergar. Isso não Nossa. aconteceu. Ela ouve super bem, ela enxerga, mas tudo que ele disse realmente aconteceu, né? Ela deve ter a idade mental de uma criança de uns 6 anos. Então ela também não evoluiu mentalmente. porque- Não, ela é como uma criança de uns 6 anos. Mas a gente se comunica com ela como eu me comunico com você. Então, quem conhece minha família, a gente sempre fala, a Carol falou tal coisa, a Carol gosta de tal Ela chega coisa. a falar, ela Não, fala. Também ela não fala, mas a gente consegue, aprendeu, né? Pelo olhar, pelo som, pelo gesto, a gente consegue se comunicar com ela. Quando ela chegou, minha mãe veio embora do hospital, ela ainda ficou internada uns 15 dias. Uhum. Até sair das convulsões, conseguir voltar para casa. Quando minha mãe voltou para casa, a minha mãe fechou as cortinas toda e aí não deixava mais eu sair para brincar. Minha mãe estava muito diferente, né, do que ela era. Minha mãe é uma força da natureza, assim. Depois ela melhorou, mas naquele momento ela estava muito estranha. E de repente eu fiquei de lado. Hoje eu entendo, minha mãe estava em depressão, mas eu acho que nem minha mãe sabia. Naquela época, Não tinha não isso, era um né? assunto que Sim. se falavam, né? E eu, muito menos, não entendia o que estava acontecendo. Meu pai, alucinado, ele queria matar o médico, ele queria ir atrás do médico. Ninguém entendia muito essa questão de processar. Eles tentaram ainda pegar o prontuário. Esse médico, ele era diretor do Hospital Brasil na época. Então, não tinha acesso a toda a documentação, enfim. É aquela loucura. O tempo foi passando, e aí eu lembro que quando a minha irmã nasceu, a gente morava no prédio que os meus pais moram até hoje. Várias crianças nasceram na mesma época. Então, a minha mãe, ela conta, né, que por que ela fechou as janelas, não queria mais que eu brincasse. Isso demorou bastante tempo para passar. Porque as crianças começaram a crescer. E as crianças iam engatinhar, as mães iam passear lá fora de carrinho, minha irmã não. Então, acho que aquilo era uma agressão, um sofrimento para minha mãe. E aí eu comecei a desenvolver muitos medos também. Eu não queria mais brincar, eu tinha medo de chuva. Se eu via alguma notícia na televisão, eu achava que ia ter uma guerra, até que eu acabei tendo que fazer terapia. Eu fui para terapia, eu não consigo me lembrar muito bem do que aconteceu nessa terapia, mas isso foi passando, né? E aí a minha irmã foi crescendo e os meus pais, eles tinham ainda a esperança de que ela ficasse normal, né? Uma palavra meio estranha para isso, mas eles achavam que ela ia andar, falar. E aí eles começaram a ir em vários médicos e eles foram muito enganados. Minha irmã fez cirurgias caríssimas que não precisava. Ela fez terapia em câmara hiperbárica, que hoje é mais comum, mas naquela época era uma coisa muito cara. E aí eles começaram a ir em todas as religiões que vocês possam imaginar. No budismo, na católica, na evangélica, no candomblé, na umbanda. E eles me levavam junto. Então, eu presenciei várias coisas. E aí você vê o desespero, né? Dos pais para tentar tornar aquilo menos pesado, menos ruim. E aí, com tudo isso, começaram a ter problemas financeiros. Porque minha mãe deixou de trabalhar e meu pai tinha que assumir tudo aquilo e ainda tinha muitos gastos. Eram várias terapias, né? Tinha o convênio, mas nem tudo era coberto. Então, era fisioterapia, era TO, era fono. E eu acompanhava sempre minha irmã na fisioterapia. Então, talvez eu tenha escolhido essa profissão por conta de ter participado de tudo aquilo e ter achado aquilo uma profissão que talvez eu pudesse ajudar minha irmã de alguma forma. Eu falo que talvez porque não foi consciente essa escolha, né? Eu não pensei, eu vou fazer fisioterapia para eu tratar a minha irmã. Mas depois de adulta,
eu fiquei pensando se não foi isso. Quando a Carol estava com 3 anos, eu estava com 9, a minha mãe engravidou de novo. E aí a minha mãe chegou um dia e falou pra mim, eu vou ter um outro bebê, e aí você vai precisar me ajudar. Eu fiquei também sem entender aquela situação, e aí nasceu a minha outra irmã, a Gabi. E aí a minha relação com a Gabi não é de irmã, é de mãe. Porque, na verdade, eu acabei assumindo muitas funções que uma criança não deveria ter assumido. Foi Mas sua isso mãe até que cuidou hoje? da Carol. A minha, até hoje, a nossa relação é assim. Porque minha mãe tinha que cuidar da Carol, né? Então, assim, eu lembro da minha mãe com uma barriga enorme, da grávida da Gabi, segurando a Carol no colo, fazendo a Carol dormir, né? Falar, a grávida não pode pegar peso. Até a página 2. Porque minha mãe tinha que continuar com a Carol. E aí, quando a minha mãe foi ter a Gabi, o meu pai foi embora com a Carol pra casa e eu fiquei no hospital. De novo, as maluquices daquela época, né? Quando a Gabi nasceu, A menina de 9 anos ficou acompanhando a mãe sim, ter filho, dar a luz. quando a É Gabi daquela época. Aquela década de 80 é uma Era loucura, né? Quando a Gabi nasceu, a minha mãe saiu do centro cirúrgico e ela tava tremendo. Foi dia 25 de setembro, tava muito calor. E eu fiquei assustadíssima, que eu pensei, minha mãe vai morrer, né? Porque ela tá tremendo desse jeito. Depois de muitos anos, eu entendi que era uma reação da anestesia, mas ninguém me explicou nada. A enfermeira saiu, eu perguntei pra ela, nasceu o neném? Minha mãe não tinha feito ultrassom, então eu não sabia se era menina, se era menino, se estava tudo bem. E aí ela falou, nasceu, e me mostrou. Quando ela me mostrou, tava suja, né, porque tinha acabado de nascer. O umbigo é meio verde, né, quando nasce assim. Eu fiquei num estado de choque, porque eu achava que aquele neném ia ter algum problema, como a Carol. Aham. Eu fui no orelhão e liguei pro meu pai. Ai, meu Deus. Meu Deus, com 9 anos de idade você pegou. Eu falei, pai, é menina, porque a gente queria menino. Uhum. Outra vez é menina, e assim, ela tem alguma coisa, ela tava suja, ela tava um pouco verde, porque era o umbigo, né? A mãe tava tremendo, não sei o que aconteceu. E coitado do meu pai. Meu Deus. Tava lá Meu com a Deus, Carol, eu não sabia explicar direito, a minha avó tava junto, mas assim, muito simples também. Aí foi essa loucura toda, quando a minha irmã nasceu. Aí ela foi pra casa, e assim, eu lembro que minha mãe deixou uma vez eu sozinha com a Gabi, e ela teve que, sei lá, se foi pro médico, alguma terapia com a Carol. E aí, bebezinho pequeno, quando a gente coloca qualquer coisa na boca, chupeta, mamadeira, o estímulo é sugar. E eu achava que ela tava com fome. E eu fui dando água, até que começou a sair água pelo nariz. Meu Tinha Deus. quantos meses, Gabi? Eu não lembro, era muito pequena, mas assim, quase matei a menina, né? Dando água. Aí tem umas coisas muito malucas. Eu lembro minha mãe dirigindo. Uma criança cuidando de criança. Cuidando de criança. Minha mãe dirigindo, e aí eu atrás do carro, que não tinha nem cadeirinha, né? Segurando a Carol no colo e a Gabi no banco do carro. Aí minha mãe freou e falei, mãe, o neném rolou. A minha irmã foi pra baixo do banco. Então, assim. Pessoal, década de 80, pra deixar É, claro. pessoal. Ó, era metiolate. O machucado, você jogava um negócio que dava fogo na ferida. No carro, um fusquinha, colocava 8 pessoas. Oito, ia no E assim- porta-mala dos carros. né? E a polícia parava, olhava assim, pode ir. Não tinha cinto, não tinha nada disso, era totalmente diferente. É, a gente Então, ia isso- no colo, né, da pessoa que tava no banco da frente. Eu lembro que eu fui pra Minas no colo do meu avô, sentada É? no banco da frente no colo dele. Sem cinto, não tinha nada. Não tinha nada disso. E aí, nesse tempo todo, às vezes eu me sentia extremamente culpada, porque eu pensava assim: eu fiquei pedindo irmão pra minha mãe. Então, de alguma forma, eu causei todo esse problema, Você né? tinha 6 anos de idade, você não se sentia preterida, você se sentia culpada. Culpada, porque eu falei: se eu não tivesse pedido, Não teria. né, não teria mais 2 irmãs, não tinha acontecido isso com a Carol. De alguma forma, eu devo ter feito alguma coisa pra essa bagunça toda. Seus pais nunca colocaram nada. Nunca, nunca, nunca. Assim, meus pais, apesar de tudo isso, sempre foram extremamente amorosos. E aí as pessoas sempre falam: eu sinto que minha mãe gosta mais de tal irmão. Eu nunca senti isso. Mesmo a Carol tendo todas essas necessidades, podia dizer: não, meus pais gostam mais da Carol. Não. Não, nunca senti isso. Eu sempre acho, até hoje, que eles amam nós 3 da mesma forma. A minha irmã Gabi já não sente assim. Por quê? Talvez eu tenha vivido 6 anos me sentindo muito amada.
porque não tinha ninguém. Ela não. Quando ela chegou, já tinha a Carol, então meus pais tinham que dar muita atenção. Meu pai trabalhava muito. Ele fazia todas as horas extras que existiam, meu pai fazia. Então ele era mais ausente. Minha mãe sempre estava com a Carol. Então a Gabi sempre se sentiu mais sozinha. Apesar de eu tentar suprir, eu era uma criança. Qual é o nome do seu pai e o nome da sua mãe? A minha mãe Cleia e meu pai Zezinho. Eles estão vivos ainda? Aham, sim. Eles são demais, Fala assim. desse. Ó, dá uma, Sim. tem vontade até do Não, esforço do eles seu são, pai. eles são demais. E a meus sua mãe, pais. assim, eu já me emociono. Tá vendo, gente? Não, Como é eles maravilhoso. são demais, assim. E se inscreve, gente. Olha que história. Eu tô com vontade de chorar. Sim, Olha e que meus história. pais são demais. Manda mensagem pra eles, um beijo pra eles. Ah, são os Pra amores ela da e- minha vida. Eu sou grata absolutamente por tudo, assim. Eles fizeram absolutamente tudo que eles podiam. Então, não foi uma mãe negligente com absolutamente nada, assim, de alimentação, de deixar de lado, de escola. Não, eles, mesmo nessa situação. Ou com, assim, né? Como a gente fala assim, a Bíblia, ela tem histórias que são pra religião e servem pra vida pessoal, Sim. né? A história do filho pródigo. Você que tem um irmão, que você acha que seu pai dá mais atenção, sua mãe dá mais atenção, é a história do filho pródigo. Tá na Bíblia isso daí. Um negócio de 2000 anos. Sim. Os pais vão dar atenção. Se você não tá tendo atenção dos seus pais, é porque você tá bem. Você é o bom. Ele não precisa ter atenção com você. Aproveite isso. Fala, pô, eu tô bom, vou até Na ajudá-los. verdade, o amor é muito relativo, né? O amor é assim, às vezes a gente não se sente amado, mas a pessoa, no caso que a gente tá retratando aqui, que é o nosso pai, nossa mãe, ela ama do jeito que ela sabe amar, do jeito que ela foi amada, foi ensinada a amar. Então ela Além tá disso nos também. amando, só que às vezes a gente não sente. Você tá vendo aí? Você tá falando que você tinha uma ótica, sua irmã tinha outra ótica do mesmo amor, né? Sim. Da mãe e do pai. Então, assim, eu não tenho dúvida que eles amaram, né? Mas a percepção Mas eles vão, é relativa. como tá até nesse registro bíblico, né? Eles vão dar atenção pro filho Que mais precisa mais. que precisa mais. Isso. o Não é filho falta mais de velho- amor, Pra é quem não mais- sabe a história, o filho mais velho, né? Ele, boa ele conta, ficou realmente. ciumento porque o filho pródigo, que é o filho mais novo, saiu de casa, se rebelou, né? E aí foi embora, pegou uma parte da herança, né? A parte dele, da herança, foi embora e gastou tudo. É. Perdeu tudo. E aí voltou e o pai foi lá e fez uma uma festa pra esse filho aí, né? E o filho mais velho ficou como? Eu tô aqui o tempo todo, o pai não me ama, ficou com ciúmes, né? Mas, na verdade, o pai, ele tava... Amando os dois da mesma forma Exato. e estava cuidando mais do que tinha. O problema é que o pródigo é Gastão, né? A palavra pródigo. E você Uhum. Você, graças a Deus, não teve isso, né? Você não teve esse sentimento, embora a sua irmã teve também porque Como eu disse, eu experimentei talvez esse amor de outra forma. E o amor tem muitas linguagens, né? Nem todo mundo se identifica da mesma forma. E uma coisa de amor que eu aprendi com a minha mãe. Quando foi passando o tempo, né? E aí eu passei na ET. Era super difícil e eu não ET é a queria. empresa de ET molho é de tomate. ETEC. É, A ETEC hoje. hoje é TEC, né? Era uma escola Puxa, não técnica. dá pode cortar o negócio desse. Mas isso é ótimo, não. Meu Deus. Também é empresa de molho de tomate. Mas é porque eu não Eu pensei queria. numa criança ainda. É. Criança pra trabalhar na ET. Você Eu tá com 14 estudava anos? no Justina, que é uma escola que ainda existe, e depois eu não queria ir para uma outra escola pública. Naquela época era muito comum, ainda existe as escolas técnicas, mas Sim. naquela época era muito comum, né? Você fazer um Senai, fazer um Aham. ETEC, E né? você tinha quantos vestibu- anos? Tinha 14. Era um vestibulinho, né? Naquela Eu época. podia errar, porque 14 anos já podia Já trabalhar podia trabalhar naquela já época. Era um tinha- vestibulinho. E você era boa na escola? Sempre fui ótima aluna, eu sempre gostava de estudar. Eu 5 sempre faculdades. gostei. Olha que pergunta. Não, já pensou? Eu nunca Não gostei de disso. estudar, fui obrigada. Não, eu gostava. E aí era um vestibulinho super difícil, eu não queria ir para essa outra escola, né? E minha mãe falou, ó, não tem como pagar uma escola, então você vai ter que dar um jeito, enfim. Fui lá, estudei 2 meses, passei na ET e eu fiz a prova, eu mais 2 amigas. Aí fomos lá ver o resultado, eu passei, essas amigas não. E uma dessas amigas era muito próxima. E nós chegamos em casa, eu toda feliz contando para minha mãe, e essa amiga chegou lá chorando. A minha mãe falou, parabéns para mim, e ela ficou acolhendo essa minha amiga. Deu atenção para ela, ficou conversando com ela, abraçou. E eu fiquei sem entender. Quando minha amiga foi embora, eu falei, mãe, você ficou o tempo todo com ela, né? Falando com ela, abraçou e tal, e você não deu atenção para mim, eu que passei. Ela falou, isso mesmo, você não precisava de atenção. Você passou, você estava feliz. Quem precisava de atenção foi ela.
Eu não esqueci, eu tinha 14 anos, eu nunca mais esqueci disso. Então, às vezes, você já tá feliz, você já ganhou um prêmio. Você não precisa mais dar atenção naquele momento, né? Quem precisa é quem tá sofrendo. Então, a minha mãe é essa pessoa. A minha mãe é a pessoa que sempre dá outra face. A minha mãe é a pessoa que perdoa. A minha mãe é a pessoa que, se eu ligar pra ela agora e falar: olha, o Renato, ele gosta de bolo de laranja. Ele gosta muito, mãe. Você consegue fazer agora 10 horas da noite? Ela vai falar assim. Então, a minha mãe me ensinou que as pessoas que não têm tempo são as que mais conseguem doar seu tempo. Essa é minha mãe. A pessoa que, se eu falar: mãe, sabia que tem uma pessoa que no prédio tá passando necessidade? Mesmo se ela não tiver dinheiro. Antes da Carol. Ela foi assim antes da Carol. Então, antes da Carol era muito pequena, né? Você não conseguia perceber. Eu não conseguia perceber. Mas não sei se foi a Carol que a transformou. Mas a minha mãe é essa pessoa. Ela vai passar nas casas, ela vai fazer um juntado ali, vai fazer uma cesta básica e vai entregar. Entendeu? Essa é a minha mãe. Então, o meu marido, o meu cunhado, eles são apaixonados pela minha mãe. Apaixonados. Esses gostam da sogra. Muito. Pode trazer eles aqui, que eles vão dizer isso, eles gostam demais. Então, a minha mãe, eu não sei se foi por conta da minha irmã, eu acho que sim, né? Tudo tem um propósito. Eu não gosto de quando as pessoas falam: as mães de crianças especiais são guerreiras. Não, elas não são. Elas são pessoas que carregam o mundo nas costas, porque, principalmente no nosso país, né, as leis para os deficientes, ela é muito ruim ainda. Tudo é muito difícil, então essas mães precisam de muita ajuda, porém, elas são transformadas por conta disso. E a minha mãe foi, né? Vou fazer um parênteses aqui. Assim, pessoal, vaga de deficiente. Se você for um deficiente mental, você estaciona lá. Sei que nem pode mais essa palavra, né? Mas tem que falar isso daí. É difícil demais um cadeirante descer do carro de uma vaga comum. É difícil demais. Se você estaciona lá, vou estacionar não estaciona nem por um minuto. Nem por um minuto. Não faça isso. Você não faz ideia do mal que você faz para as pessoas que têm uma deficiência. Que é um cadeirante, que tem uma deficiência como a sua irmã. Não faça isso. Só uma dica, desculpa. E quando você entrou na empresa que faz... Nossa, tomate Raete, que não é empresa. Então, não fui aceita para fazer massa de tomate. Brincadeira. Quando eu entrei na ET, eu fui com medo, porque não tinha nenhuma amiga, né? E aí, assim, eu tenho um apelido, meu apelido é Teca. Não me pergunte por quê, ninguém sabe explicar até hoje. Não, mas eu fiz Senai, eu tinha uns 15 anos, mais ou menos essa faixa aí, né? E eu lembro que era só homem na turma, né? Lá no Senai é muito homem, né, e tal. E aí, no primeiro dia de aula, teve um menino, fez uma roda lá, a gente se conhecendo, como que é o seu nome? Aí tinha um menino que colocava apelido em todo mundo. E ele foi colocando. Aí tinha um menino lá que tinha uma sobrancelha só, né, assim, uma na outra, assim, monocelha. Você é o monocelha. Que time você torce? Torce pro Santos. Tem alguém mais santista aí? Não. Então você é o último dos moicanos, você é o moicano. E ele foi dando apelido pra todo mundo. Aí chegou em mim e ele falou... Aí ele fez lá umas perguntas, aí olhou pra mim e falou: você não tem cara de nada, você tem cara de João. João, seu apelido é João. E nunca, 2 anos que eu estudei lá, nunca ninguém me chamou de Renato, ninguém sabia o meu nome. Só João. Só João, eu fui 2 anos chamado por João. Por quê? Não sei. Não sabe. E aí esse apelido é de criança, né, Teca, minha mãe, todo mundo me chamava de Teca, e eu no trólebus pensando: bom, eu não vou falar pra ninguém, eu vou falar meu nome é Paula. E eu fui pensando. Aí cheguei na ET sozinha, eu não sou uma pessoa que chego num lugar e faço amizade, eu sou um pouco tímida. Depois que eu conheço as pessoas, ok. Falei: bom, vou ter que me virar aqui, né? E aí eu cheguei lá, me apresentei, como eu fiz nutrição, a sala era só de meninas, então nós éramos, acho que, 42 mulheres, e foram 3 anos estudando das 7h30, 8 horas da manhã até 5 horas da tarde. E lá eu conheci minhas melhores amigas, nós somos amigas até hoje. Eu tenho, lógico, outras amigas, e minhas amizades são de, assim, longa data, né? Eu tenho muitas amigas, mas lá eu conheci a Roberta, a Nádia e a Cidinha, e a gente se fala quase todos os dias, a gente se encontra todos os meses, e eu falo que foram tesouros que eu ganhei na vida. E elas estão presentes até hoje em momentos muito importantes. O amor que vem da amizade, para mim, é fundamental na vida, né? E eu quero carregar isso para sempre. E como eu sempre gostei de estudar, para mim não foi nenhum peso
passar o dia todo lá na ET. Era difícil, né? Sempre foi com muito esforço. Dos 3 anos da ET, eu levei marmita, os 3 anos. As meninas saíam para comer, eu ia muito de vez em quando, não tinha como pagar. No último ano, a maioria delas saía para comer quase todos os dias. Não, eu não tinha como, mas mesmo assim, no final da ET, eu fui para Porto Seguro, na viagem de formatura, e uma dessas minhas amigas, Roberta, ela sempre foi, assim, muito boa com dinheiro, e ela falou, vamos tentar juntar mais dinheiro, e a gente vendia chocolate, juntou latinha, e conseguiu levantar uma grana. Ela é boa com dinheiro, assim, boa pra fazer dinheiro, né? Não é Boa que ela pra tinha dinheiro. fazer dinheiro. Não, ela já tinha um pouco mais que as outras, mas ela é muito boa pra fazer Roberto, eu quero ser seu dinheiro. amigo, tá? Ela é muito segura, assim, com dinheiro, né? Ela não é uma pessoa deslumbrada nem gastona. Depois da ET, então, a gente foi prestar faculdade. E aí eu tinha que arranjar um emprego assim, ó, né? Porque meus pais não A podiam. ET, na época, você fazia o colégio, né? Que na época Isso. chamava o colégio e E o o técnico. técnico. De manhã e à tarde. Isso mesmo, por isso que era integral, né? A gente fazia o colégio e o técnico. E aí, na hora de prestar a faculdade, Colégio, eu tô me sentindo velho aqui. Vamos Nossa, falar a entregou. linguagem de hoje. o ensino Ensino médio. médio. Isso mesmo. Na hora de prestar a faculdade, eu ia fazer enfermagem. Porque minha mãe, né, tinha trabalhado em hospital, a minha tia já era diretora de um hospital, então era mais fácil até para eu arranjar um trabalho. E eu sempre gostei da área da saúde. Eu tinha gostado de nutrição, mas não era o que eu queria seguir. Só que na hora lá de prestar, a Roberta e a Nádia falaram que iam prestar fisioterapia. E aí eu peguei, quer saber, vou também, só pra ficar Interessante. junto, vambora. Por isso que eu falo que não É foi aquela uma outra coisa... amiga que não passou na ETEC, que... Fernanda. E aí, você pegou Ela contato? fez. Não, tem contato até hoje. O ano passado, nós nos encontramos ainda. Eu gosto de muitos ritmos musicais, mas eu adoro rock. E o ano passado nós fomos em uma balada de rock, um banda ao vivo, assim, eu adoro. E a gente se encontrou, foi bem legal. Fernanda fez administração na mesma faculdade que eu. Às vezes a gente ia juntas, né? Só que ela mora no interior, então não a vejo muito Mas assim. que coisa, Mirão, você tem amigo assim, de longa data, assim? Que essa época aí não tinha Tenho. nada, tinha celular, Tenho. não tinha nada. Renato, É? Carlinho. Você tá falando da ETEC, eu tô lembrando do Senai que eu Renato, fiz, eu não Carlinhos, tenho César, contato tenho bastante. com os meninos, não. Tenho- Era só telefone fixo. Eu lembro que no último dia de aula, a gente foi lá e fez uma lista, assim, pra todo mundo anotar o telefone fixo um do outro, porque era a única coisa que tinha, né? E o Orkut? Tinha Orkut? Ainda não. Tive, mas não desisti. Ainda Não, não. não tinha. Não Não tinha, tinha né? Orkut. As pessoas dizem, né, que os homens têm mais dificuldade É, de manter então. amizades longas, porque homem, as amizades sempre tem que ter um porquê, uma troca, assim, né, mais pensada em, puxa, o que eu vou ganhar com isso? As mulheres têm mais apoio em amizade. Então, a minha amiga mais antiga chama Vanessa, ela mora nos Estados Unidos. A cada 2 anos ela vem, mas eu falo com ela sempre. Tem a Camila, de 15 anos, tem a Helena, de 18 anos. Então, assim, eu tenho amigas de Não, longa umas data. 50 aí você já falou já. São todas muito amigas. Enfim, aí fui fazer a fisioterapia por conta disso. E eu tenho que contar, né? Eu sempre fui boa aluna? Sim. Primeiro ano de fisioterapia, eu acho Mas que é tinha... a melhor aluna que sentava na frente ou que sentava no fundão? Sentava na frente. É mesmo? É mesmo. Sabe por quê? Usava óculos? Não, agora eu uso, mas não usava. O que Então era aquelas acontece? puxa-saco das professoras que eu Não odiava gostava na minha nenhum sala. professor. Odiava. Olha, eu fui professora universitária, mas não gostava de nenhum professor, não era amiga deles. Eu era terrível, eu falava pelos cotovelos, tomava bronca, mas eu gostava mesmo de estudar. Nós éramos em 80 alunos na faculdade e prova de anatomia naquela época era em cadáver, né? Não era em peça de resina como hoje. E a prova era terrível, tocava um sino, você tinha tempo para sair da sua estação de falar qual músculo, qual osso. A primeira prova, só 7 alunos conseguiram passar. Eu estava lá, entre os 7. Uau. Todos os sábados do primeiro ano da faculdade, eu fui para a faculdade para estudar no laboratório. Mas hoje eu vejo por quê. Eu paguei minha faculdade, né? E eu sabia que se eu ficasse de DP, eu não ia ter dinheiro para pagar DP. Então, como é que eu ia ficar? Eu Mas ia você trabalhava reprovar. com quem, então, paralelo? Foi assim, ó. Eu entrei na faculdade e aí minha tia falou, ó, eu consigo pagar 3 meses para você, depois tem que arranjar um emprego, você vai trancar. Essa mesma tia me arranjou emprego. Aí eu falo, será que ela já sabia que ela ia me arranjar emprego? Foi um teste? Essa tia era diretora de um hospital.
E aí ela me arranjou um emprego lá de escriturária. Eu trabalhei 3 anos nesse emprego. Era na Moca. Então, eu morava em São Bernardo. Eu saía de casa umas 5h40 da manhã. Pegava um ônibus que ia até Anchieta. Pegava um ônibus da Anchieta até a Moca. Trabalhava, saía de lá, a mesma coisa. Aí chegava em casa, eu escolhia se eu tomava banho ou se eu jantava. Pegava um ônibus até São Caetano. Chegava em casa meia-noite e eu tinha 4 horas e meia pra Escolhia dormir. se tomava banho ou se jantava? Era o Ou tempo. você ia com fome, Ou eu ia limpa. fedida. Era isso. Não tinha alternativa. Não tinha alternativa. Apesar de ter 18 anos, eu não tinha dinheiro pra tirar carta. Eu só fui tirar carta com 19. Então, eu tinha que ir de ônibus. Várias vezes eu pensei em desistir. Várias. Falava, não, isso não é vida. Mas a minha mãe era assim, ai, tudo bem, tá cansada, mas é assim a vida, levanta e vai. Minha mãe nunca ficou com dó, minha mãe nunca falou, que coitada de você, acho que você podia dormir mais um pouco. Não. Você falou no começo, pagou o preço. Paguei o preço. Pagou o preço. Sim, às vezes meu pai acordava e eu tava na sala, dormindo, tipo, em cima do livro, assim, semana de prova, né? A Carol, minha irmã, ela chorava à noite, era uma vida muito maluca, mas eu não tinha escolha, e também nunca fui uma pessoa de ficar, assim, muito tempo me lamentando, eu não tenho muita paciência. Mesmo quando eu tô triste, acho que, sei lá, fico umas 2 horas triste e já Você acha que levanto. essa história com a sua irmã, que você, né, desde os 6 anos convive com isso, será que não veio disso, de não ficar se lamentando? Você vê que a vida não é fácil mesmo? Eu acho que sim, talvez porque eu não tenha visto. O meu pai é um pouco mais chorão, mas eu sempre vi minha mãe muito forte, né? Eu acho que quando você é criada por uma mulher forte, você aprende a ser assim também, né? E a minha mãe sempre ensinou a gente ser muito forte. A minha irmã, a Gabi, também tem essas mesmas características. Ela já passou por algumas coisas e aí ela perdeu um bebê, depois fez uma cirurgia, perdeu uma Nossa. trompa. E aí até a médica falou: Nossa, mas você chega aqui pra fazer a cirurgia e tá tudo bem, né? E ela responde: Tá tudo bem. Minha mãe ensinou. Família de mulheres fortes. Sim. Só uma observação aqui. Todo mundo vem aqui e fala da família, assim como a família é importante na vida. Você mencionou que sua tia pagou 3 meses da sua faculdade, ou seja, sua tia investiu em você. Sim. Ela não emprestou o dinheiro, ela falou, vou pagar 3 meses. Sim, ela não emprestou. E ela fez isso de novo na minha vida, né? Vou chegar então, nesse ponto também. Mas, ó, que ela qual o nome da sua fez. tia? Creuza. Manda um- Um beijo pra você, tia. Obrigada, viu? O que acontece? Aí fiz a faculdade, fisioterapia, foi aos trancos e barrancos, mas deu tudo certo. E assim, era difícil, não deixei de sair, não deixei de passear, não deixei de namorar, me diverti muito. Eu sempre amei dançar, então o dinheirinho que sobrava, eu saía. Eu tinha, sei lá, uma calça jeans, foi sempre apertado, mas eu sempre dei um jeito de me divertir. Me diverti demais, assim, nessa fase de faculdade. Foi muito 15 gostoso. minutos, 15 minutos. 15 minutos, pronto, foi. Porque não tinha tempo. Acabou. Não, mas tinha. Essa época a gente tem resistência, né? Aguenta ficar sem dormir, acorda no outro dia, tá tudo certo. Era começo dos anos 90, né? Você tá querendo dizer Sim. o quê? Que hoje você não consegue. Não consigo. Se eu passar uma noitada aí, vendo uma banda de rock, me divertindo, preciso 2 dias pra me recuperar. E eu gosto muito. Já fui no Rock in Rio, já fui em vários shows, eu adoro. Mas hoje precisa de muito tempo pra ter uma recuperação, né? Não Caramba, é... 5 faculdades foi no Rock in Rio, tem show. Tem que aproveitar a Vamos vida, fazer o né? seguinte, você vai dar mentoria para as pessoas. Como aproveitar os não, horários. É isso mesmo. Tem que, cada tempinho E olha sempre que eu vi o Rock in Rio, eu tenho história. Eu fui uma quando eu fui jovem, 2001. Tinha 19 anos. Loucura total, dormi lá na rua, né? Uma história bem interessante. Quem sabe um dia a gente conta ela aqui, né? E eu fui uma recente agora, já mais velho também. Cara, não é a mesma coisa. Realmente não tenho é a que mesma concordar coisa, com não é? você. Aí sentei, não aguentava ficar de pé esperando. Meu Deus. Para Trágico. você jovem que vai clicar aqui, se inscrever, Vai no Rock in Rio curtir, vai no Rock in Rio. E para entender, por exemplo, estou com 51 anos de idade, ela falou, já fiquei cansado. Não, eu fui no Rock in Rio 2011, não lembro quantos anos eu tinha, não sei fazer essas contas, mas enfim, eu já era casada, já tinha filhos, foi super cansativo. Hoje eu nem sei se eu ia aguentar também, ia ter que sentar, mas é isso. O ano passado eu fui no Carnaval, sei lá, 10 horas de show, sentei várias vezes, fiquei lá descansando. Enfim, aí terminei a faculdade, logo depois da... No último ano da faculdade, eu não sabia. De manhã era estágio,
à noite tinha aula normal na faculdade. Não podia trabalhar. E eu nem sabia que isso ia acontecer. Não tinha como. E aí eu tive que sair do trabalho. Como é que eu vou pagar a faculdade? Paguei, acho que, sei lá, 2 meses da faculdade e fiquei devendo. Então eu falei, meu Deus, começar a vida devendo, né? Porque eu saí da faculdade e aí eu tive que fazer acordo para pagar aquelas parcelas. Eu saí da faculdade já, comecei a fazer uns atendimentos em... Como é que fala? Não é home office. Home care, na casa dos pacientes. E que ano foi isso? Você tinha Eu me formei 19 em 99. anos. Tinha 19 anos. Eu tinha 21. 21 anos. 21 anos. Foi em 1999, né, que eu me formei. E aí comecei a fazer uns atendimentos. Foi em 99 que eu me formei? Foi. E arranjei um trabalho também. E aí fui fazendo isso para poder pagar a faculdade. Já entrei numa pós-graduação. Aí teve um concurso na prefeitura de Diadema, que era para dar aula. Falei, caramba, mas nem nunca pensei, né, em dar aula. Fui lá, passei no concurso. Era um tempo limitado lá, chamava Fundação Florestan Fernandes. Aí era curso para mulheres carentes. E era de drenagem que tava lá no edital. Só que quando eu cheguei lá... já é dentro da sua... Dentro da minha área, né? Eu fiz fisioterapia, era voltado para drenagem. Não era uma coisa 100% do que eu pensava. Eu queria trabalhar em um hospital, mas foi o que apareceu. Eu precisava de grana, fui. Eu fazia alguns plantões em hospital. Eu cheguei a fazer plantão na Beneficência Portuguesa de São Paulo, no Hospital Infantil do Ipiranga, que nem tem mais, né? Nem é mais esse nome. E aí, aceitei esse trabalho. Quando eu cheguei lá, não era aula só de drenagem. Era drenagem, depilação, e tinha DST, umas coisas para mulher carente. Tinham algumas mulheres que sofriam violência. Mas eu tinha 21, 22 anos. Falei, minha nossa, como é que eu vou fazer isso, né? Não é a minha realidade. Eu lembro que quando chegou o primeiro dia, eu abri a porta assim. Aí eu vi, as mulheres eram muito mais velhas do que eu. Eu fechei a porta de novo. Eu falei, não vou conseguir. Uma menina de 21 anos de idade Elas para não vão ensinar as mulheres acreditar vividas que no estão... que eu tô falando. Eu nunca dei aula também, nem sei se eu sei dar aula. Não sei como é que vai ser isso. Mas preciso trabalhar, ficar com a cara e com a coragem. Foi a melhor experiência da minha vida. Por quê? As histórias que elas me contavam, e assim, eu sempre fui meio revolucionária. Eu lembro que quando teve aquele massacre do Carandiru, eu quase enlouqueci, eu subia na mesa na escola, porque não, né, era contra do jeito que as coisas foram. Teve uma época que, quando eu tava na ET, teve alguma coisa do 5S lá, do Fiesp, sei lá, que aconteceu naquele programa S, e aí teve uma caminhada na Paulista de cara pintada, eu fui, sem minha mãe saber, então eu sempre tive esse negócio, assim, de ser meio, transformar as coisas. E aí, quando elas me contavam sobre a violência, eu falava, não, vocês têm que fazer esse curso para arranjar um emprego, largar essa vida. E aí eu fiquei lá 1 ano, e eu fiquei muitos anos em contato com essas pessoas, e ver que muitas conseguiram. Então, para mim, foi muito transformador ter ficado lá. Só que aí terminou o contrato. E eu falei, e agora? Quem mantinha o curso era uma empresa chamada Valmari. E aí, enquanto eu estava lá, eu aproveitei para fazer outros cursos nessa empresa, que eram os cursos de estética. Eu fui fazendo os cursos paralelo. Quando terminou, aí eu liguei na Valmari e falei que havia terminado o curso, se eu podia trabalhar lá, se eles tinham uma vaga. Eles disseram que sim. E aí, nessa época, eu já tinha conhecido uma pessoa chamada Lúcia, que também é minha amiga até hoje. Meu anel enroscou aqui na minha roupa. Depois eu tiro. E aí, eu falei assim, tem emprego pra minha amiga também? E aí, eles falaram que sim, que tinha. E nós duas fomos pra Valmari. Eu fiquei na Valmari 13 anos. E aí, lá na Valmari, a Dona Maria Rita, um abraço enorme. Ela mora no meu coração. Ela foi a fundadora dessa empresa. Essa empresa não existe mais. Ela me ensinou muito. Uma mulher vanguardista, inteligentíssima, um olhar, assim, treinado. Ela era dura, mas ela me ensinou muito. Ela me deu oportunidades maravilhosas. Em 2004, ela me levou para a Europa. Eu fiquei quase 3 meses lá. Portugal, Alemanha e Itália, fazendo implantação de lojas. Foi uma coisa maluca, porque Loja de assim... estética. uma empresa de cosméticos, e eu viajei o Brasil inteiro. Então você tem uma experiência internacional de montagem de loja. Quais os países? Itália, Portugal e Alemanha. Itália, Portugal e Alemanha. E aí fiquei quase 3 meses lá e foi fantástico, assim. Fora o Brasil todo, porque chegou até 81 franquias a Valmari. E eu dava treinamento
nessas franquias. Era uma escola, eu dava aula dos cursos de estética, dava palestras nos congressos que tinha, nas feiras. Mas deixa eu voltar aqui, Bom. que eu achei uma coisa bem interessante, que foi quando você falou que a empresa que né, subsidiava lá a Isso. Florestan Fernandes, né? Ela encerrou o contrato ali, é isso? O Florestan Fernandes encerrou o contrato, porque como era da prefeitura, trocou o prefeito, mudou o programa. Aí você concluiu os cursos e o que que você fez? Repete. Liguei pra Valmar Eu também pedindo um gostei disso. emprego. E pedi pra mim e pra minha Mas amiga. o que que te motivou a fazer isso? Porque quantas pessoas não estavam ali fazendo o curso? Você foi ousada. Né? Que é aquela coisa, né? A necessidade faz você tomar uma atitude. Eu tava fazendo pós. Eu tinha comprado um carro. Eu paguei minha faculdade, eu paguei minha pós, eu comprei um carro sozinha. Como é que eu ia pagar tudo aquilo? Aí eu pensei, o que que eu vou fazer agora? Vou ligar pra Valmari. Eu já tinha feito os cursos lá, eles me conheciam. Eu já tinha o não. Então eu ia tentar o sim. Foi a caruda mesmo. Aí Eu você também, já- eu mas- gostei muito dessa história também. Eu ia ter perguntado a mesma Aí- coisa. Você foi ousada ao ponto de pedir pra sua amiga. Fui. Vai lá. Aí você vê que essa ousadia fez você ter uma experiência incrível, né? Que Foi. você foi contou depois. Eu costumo pensar assim, né? Que a gente se arrepende mais das coisas que a gente não fez do que aquilo que a gente fez, né? É. O que que você pensa sobre isso, assim, né? Tipo, você não passa arrependimento por falta de tentativa, né? Porque você já contou lá no começo, na hora que eu pedi pra você se apresentar, você já contou também uma outra história parecida. Por isso que eu fiquei, né, pensativo nisso. Às vezes passo. Às vezes eu fico com medo de ser muito ousada. E às vezes a pessoa entender isso, falar assim: ah, ela tá achando que ela pode demais, ou sabe demais. E às vezes eu freio. Aí eu falo, devia ter falado que eu também sei fazer tal coisa, né? Eu tô no momento Aí vem o arrependimento. Tô no momento de passar por entrevistas, né? E aí, quando você fica desempregada, você fica ansiosa. Eu tava concorrendo a uma vaga que eu queria muito, e aí algumas coisas eu não falei. Depois eu falei, putz, devia ter coragem de ter Ó. falado aquilo. O que te levou lá? Olha só, pessoal. O ensino porque você passou no concurso. Sim. Quer dizer, o fato de você estudar, você passou no concurso. O estudo te passou no concurso e a ousadia. O estudo e a ousadia te levaram para a Europa para trabalhar 3 meses, implantando loja em países, Alemanha, Itália, Portugal. Olha que fantástico. E assim, não tinha inglês Então, fluente, estudem. como ainda não sejam tem ousados. de E novo. alemão fluente. você Tem, tinha. não, entrei e saí sem saber nada, né? Não, Do alemão também. Eu ainda tô fazendo inglês, porque eu Acho que vou o e alemão não volto, fala alemão, né? não é É possível. muito difícil. E assim, eu fui lá pra fazer implantação, só que eu tinha horários vagos. O que que eu fazia? Atendia as pessoas. Eu já cheguei a fazer drenagem na mesa de cozinha. Porque eu falei, eu vou levantar uma Na Europa? grana. Vou levantar uma grana, fazer a limpeza de pele. Quando cheguei aqui, juntei esse dinheiro com o dinheiro do meu marido e a gente deu a entrada no apartamento. Você já era casada? Já. Eu tinha 6 meses de casada. Imagina a bagunça. Você Meu conheceu ele onde? Deus. Você conheceu ele onde? Eu conheci ele da vida inteira. Amigo de infância, mas a gente não tinha nada a ver. Nem era amigo. Falava, a última pessoa que eu quero ser amiga é ele. Chato pra caramba, não vou ser amiga dele. E eu, do São Bernardo samba, também. da bagunça. São Bernardo. São Bernardo. E ele, tipo, muito, 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 muito da igreja. Não queria nem me ver pintada de ouro. Passou a vida, ele namorava, eu tive um relacionamento péssimo, mas não vou dar ibope pra gente de relacionamento péssimo. Aí a gente se reencontrou na vida, e aí acabou que a gente namorou, noivou, casou. 6 meses, eu tive essa proposta, e eu... Não, calma aí, tá muito rápido essa história aí. Tá passando muito rápido aí. Vamos lá, não é encontrou da vida. Como é que é essa história que você encontrou ele assim da vida? Nós Ele morávamos terminou o relacionamento dele. O meu, mas assim... Quem que gostava mais de quem assim? Ele terminou, Não, ele ou ela, terminou. ou ele olhou pra você e falou: "Olha, ela terminou". Não, Alguma foi coisa assim, ó. aconteceu. Ele terminou, eu terminei, mas ainda ninguém Entendi. se encontrou logo assim. Aí, Qual que é Ah, o nome dele mesmo? Qual que é? Márcio, Márcio. a irmã dele era minha amiga, também da vida toda. A gente morava no mesmo prédio. E aí, a gente sempre saía juntas. E aí, uma dessas vezes, eu fui na casa dele, chamar a irmã dele pra sair. E enquanto ele namorava, ele sempre reclamava: essa menina de novo, vou te chamando pra sair, só pensa em sair. Porque, além de tudo, trabalhar e estudar... Tava eu levando a vou irmã dele sair pro mau caminho. E aí, nesse dia, ele já tava separado, não sei quanto tempo. Ele falou, eu posso ir também? Achei estranhíssimo, né? Falei, pode.
Foi ele, mais uns amigos, eu e a irmã dele. Aí, nesse dia, a gente ficou junto. Mas eu nunca imaginei que aquilo ia continuar. Quando a gente tinha 11 anos, a gente deu uns beijinhos. Que aquela época podia, tá? Hoje, gente, por favor, nada de namoro cedo, viu? Senão é legal. Que lindo, olha que E lindo. aí, eu não sou romântica, né? As Que pessoas lindo. acham que eu sou, nem sou. E aí passou, tal. Aí a gente começou a ficar junto. E eu queria muito namorar, porque eu tinha passado por um relacionamento muito conturbado. Só que como ele tinha namorado muito tempo e essa vida toda de igreja, ele queria aproveitar mais a vida. E eu já tinha aproveitado muito, então ele não queria namorar. Ficou lá me enrolando um tempo. Aí depois ele chegou um dia já assim com as alianças. Papum, vamos ficar noivo? Vamos casar? Eu fiquei meio assim, né? Porque eu sou uma pessoa muito livre. Mas aí acabou que deu certo. Teve, lógico, os percalços no meio do caminho, porque relacionamento é assim. E aí a gente acabou ficando noivo, entre idas e vindas, casamos. E aí estamos juntos até hoje. Mas foi uma coisa do destino, né? É que você Uma tá fazendo vida nada inteira. também, vamos casar. É, mas assim, não, né? A história Mas foi... ele te levou pra igreja? Levou. Aí eu tava com 19 anos, se eu não me engano, nessa época, e a gente foi pra igreja, mas eram essas idas e vindas, assim. E a Você gente. casou com 20? 26. Que a gente ficou noivo mesmo junto, eu tinha 22. Aí a gente Vocês ficaram casou. 7 anos Não, namorando. a gente, 19 aos 22, vinha, voltava, ia, Ah, namorou tá. com outra, voltei, fiquei, namorei, saía. É assim, não era Então esse relacionamento seu, que você não quer tocar muito no assunto, foi bem nova. muito, dos 12 aos 17. Ah, dos 12. Isso, 12? foi uma época que eu só entendi que era um relacionamento abusivo quando eu fiquei adulta, porque nem tinha esse nome, né? Fiquei bem chateada, principalmente com meu pai, por conta da visão masculina, porque depois eu entendi que ele deveria ter me protegido, né? Visto que aquilo não era saudável. Mas ele era mais velho? Eu tinha 12, ele tinha 17. Era. Quando meus filhos fizeram 12 anos, puf, isso explodiu na minha cabeça. Porque eu olhei para meus filhos e falei, peraí, Cara, mas 12 anos, né? Não dá, né? não com dá, né? 17. Eles são crianças. E aí eu percebi. 5 anos de diferença hoje não é nada, mas na Foi idade, 12, na idade nossa, É né? um crime, né? Agora, Hoje seria um crime. E aí eu vi que aquilo era muito grave, enfim, passou. E aí, que a gente começou a namorar mesmo foi com 22. Então, eu namorei dos 22 aos 26. E aí, continuei na igreja. Aí, com 28, eu tive meus filhos. E a gente ficou ainda na igreja por bastante tempo. Eu sempre tive muita dificuldade com tudo que é dogma. Eu não aceito nenhuma resposta, porque sim. E a grande maioria das igrejas tem muitas respostas, porque sim, né? Para mim não serve. Então, eu sempre fui aquela Questionadora. rebelde, muito questionadora. Então, até eu encontrar uma igreja que me entendesse, levou muito tempo, né? Eu jamais aceitaria a submissão como uma parte. Ah, tá na Bíblia, mas e para como mim. que o seu namorado na época via isso? Então, Ele era essa era mais- uma ele- questão de muita briga, né? E Era. qual dissidência religiosa você segue hoje? Então, eu sigo o que Jesus deixou, que pra mim é amar a Deus e amar ao próximo. Ponto. Não consigo ter uma doutrina. Cristianismo. Né? Mas assim, falar uma denominação, assim. Hoje, eu vou algumas vezes na igreja por amor. Eu gosto muito da pregação do Vitor Azevedo. Eu gosto muito do Ed René. Essa linha, pra mim, teológica que eles trazem é uma linha que eu respeito, que eu acredito, mas a questão de religiosidade, essa questão de inferno, essa questão de isso pode, isso não pode, pecado, eu acho que isso é muito pessoal, né? Para eu ficar colocando um peso na vida das pessoas. Então, para mim não dá. A gente teve muitos problemas, porque o Márcio, ele foi para a igreja com 13 anos, se eu não me engano, quando os pais se separaram. Muitos amigos foram para as drogas e graças a Deus que ele foi para a igreja. Então, a igreja salvou a vida dele. E ele fala, ter passado e vivido a adolescência na igreja, para mim foi fantástico, né? E então eu acho que cada pessoa, Jesus vai curar de uma certa forma, e para ele serviu. Só que aí naquela época, a igreja punha muitos medos e muitos pesos, e aí ele foi, né, cresceu com aquilo. E como eu fui criado numa casa, a minha mãe sempre falou de Jesus
como amor. Eu nunca ouvi que Jesus ia me castigar, eu nunca ouvi sobre pecado, sobre inferno. E eu fui criado num lar católico, mas é aquela história, não praticante, né? Fiz primeira comunhão, fui batizada, mas não tinha nada disso. Aí quando eu cheguei na igreja evangélica e era muita coisa assim, tudo era pecado, tudo era um problema, tudo era uma penitência, todo mundo ia pro inferno, se você fizer isso, não sei o quê. Eu falei, gente do céu, que loucura! E todo mundo vivia tenso e com medo. Pra mim era uma coisa muito distante. Então a gente teve ali muitos problemas, né? Aí quando chegou essa história de submissão, eu lembro que a gente tinha um grupo de jovens e eram uns quebra-pau, porque os meninos queriam decidir sempre tudo nas viagens, a ponto de uma vez falar, vai ter cerveja na viagem, mas as meninas não bebem. Falei, quê? Como assim, menina não bebe cerveja? Bebe sim, eu bebo cerveja, eu vou beber cerveja também. E aí sempre era. Aí um dos amigos falava assim, melhor você não casar com essa menina, não. Essa menina é muito mandona. Não, os amigos dele falavam, você não casa com essa menina, não. E aí eu falava, não, aqui é tudo igual, não existe isso. Então demorou muito, né? Até meu marido entender que eu não quero mandar em ninguém, mas também não quero que ninguém mande em mim, né? Não entendo que funciona dessa forma. E aí as coisas foram amadurecendo. E aí hoje. Não é dessa forma mesmo, né, bicho? Então. Não é dessa forma mesmo. Mas daquela, sei lá que ano que era, quando eu tinha 19, 20 anos, até a gente, 22 e mais até, era assim, né? Na igreja que a gente ia, era assim. E aí eu não conseguia engolir. Aí uma filha de uma mãe forte, né? Nascido num lar onde as mulheres eram fortes, né? E minha mãe Não ia sempre falou, aceitar trabalha isso. pra não depender de homem, tá? Depende de homem, não. Não deixa homem mandar nada. Minha mãe sempre falou isso. Nunca fala, ai, não vai passar roupa, a roupa que você quer. Então, assim, essa foi minha mãe, né? Então, eu nunca vi o meu pai falar uma coisa e a minha mãe abaixar a cabeça. Não, o que a gente vai fazer? Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Ah, então tá, vai decidir junto. Aí chega num lugar onde as mulheres acatavam tudo que os homens falavam, eu falei, não, esse lugar não é pra mim. Não. Mas aí, chegou um dia que você falou assim, olha, é o seguinte, é a igreja ou eu? Teve esse dia, não? Não, porque eu sempre deixei assim, se você quer ir, pode ir. Eu é que não vou mais. Então, eu não faço isso com nada. Você não fez isso, mas ele chegou a escolher você ou ficou ainda um tempo? Às vezes ele falava, não vai dar mais pra gente ficar junto, não tem condições, porque você não muda e tal. Ah, então tá bom. Aí chorava, aí eu falava que ia ceder, depois ele falava que ia ceder. Mas ninguém consegue, né? Mudar a essência. Aí tentava ir de novo, aí ele vai você sozinho que eu não vou mais. Pra mim, uma das coisas piores que eu participei foi encontro de casal. Eu queria soltar uma bomba no encontro de casal. Eu Uau! detestei as palestras, tudo aquilo. E tem gente que ama, né? Mas pra mim foi horrível. Tipo, é porque assim, eu não sou corajosa a ponto de levantar uma palestra e falar, não concordo com nada, não tenho coragem de fazer isso. Mas eu ouvia as coisas e falava, não é possível que essa pessoa tá falando um negócio desse. Primeiro que um homem tava falando de palestra sobre sexualidade feminina. Ele não podia falar, não é mulher. Mas eu não tinha coragem, né, de falar. Eu era muito jovem, acho que hoje eu teria. E aí eu falei pra ele, eu nunca mais volto nesse encontro. Eu detestei. E esse dia ele ficou muito, assim, decepcionado. Porque ele achou que era muito legal. Né? E pra mim Assim, foi eu horrível. vou ser sério, eu não tenho religião. Eu não tenho crença. Eu sou ateu. Sou ateu. Já foi falado aqui, já, né? Sou ateu, não tenho religião. Mas assim, eu Pra recomendo. você que quer saber mais dessa história, tem o episódio de Natal que Vamos foi ver. falado isso, hein? Você vê assim, eu falo pra pessoa, né? Olha, você casou, não separa, você tem filho, tem que tentar lutar pela vida. E as igrejas, elas fornecem, a igreja católica, né, vindo do catolicismo. Eu sei que tem palestras muito boas. Não são palestras, tem. Não é necessariamente encontro de casal, é como o casal se para poder se relacionar melhor. E sempre dão certo. Né? Assim, mas uma coisa, às vezes, realmente não encaixa pra todos. Mas se não encaixou pra você, mas procura também pra ficar junto. Dá um outro. Não, outro eu meio. acho que a família ainda é a melhor coisa, a melhor instituição, melhor que Jesus pode ter
trazido ou ter colocado assim. A família é a coisa mais deliciosa. Eu não aconselho ninguém a ser solteiro, a ficar sozinho. A família é aquele lugar de porto seguro, sabe? A coisa mais preciosa que a gente tem. Eu acredito nisso. E eu acredito que os ensinamentos de Jesus, eles são perfeitos. O problema é o fã-clube, né? Esse é o maior problema. Ele deve olhar e falar: o que vocês estão fazendo? Tanto que eu li um livro uma vez que nem é, tipo, é o seu preferido de livro da vida, não. Mas chama Maravilhosa Graça. Esse livro, pra mim, tipo, às vezes eu falo, nem precisava ter Bíblia, podia ter esse livro. Porque ele fala do amor de Deus de uma forma tão mais fácil, tão mais Qual que é o nome do simples. livro? Maravilhosa Graça. Maravilhosa Graça. Que eu falo, puxa, se as pessoas lessem ele, talvez elas entendessem, porque a Bíblia é chata. Não adianta falar, a Bíblia é tão fantástica, nada. Lê números pra você ver se é legal. Não é. Não é legal, não é fácil de entender. Uma linguagem, dependendo da Bíblia, não entende nada, coisa chata. Não é uma coisa que dá pra você começar lá e ir até o final. No meio do caminho, você desiste, né? Por exemplo, o Karnal, ele é ateu. E ele dá um curso de Bíblia. Eu assisti uma aula. Fantástico que ele fala. Não é porque ele é ateu que ele não Se você pode não- falar. Emerson Miró. Se você, Né? se você não souber que ele é ateu, você fala que ele é cristão. E o cara é eu- inteligente demais, né? Ele fala ali sobre a Bíblia, ele fala da tradução, por que que aquele versículo fala isso, não é aquilo, as pessoas distorceram. Poxa, Eu citei Então- o filho pródigo aqui, né? Aham. Eu citei o filho pródigo. Às vezes eu cito muita Bíblia em conversa e já vi pessoas falar assim, ó, a sua crença, você não tem que entender. Eu falo, minha crença, eu sou ateu. nem tô crendo em nada, né? Assim, vamos lá. O que eu acho que acredito que você está querendo dizer é que a religiosidade que é o problema. Isso, É a estraga, né? religiosidade que é o Que problema. é o problema. Eu confesso que eu já fui muito religioso. E você falou de um livro, eu quero também falar de um. Um livro que me mudou essa forma também de ver porque a igreja, eu concordo muito que ainda o seu marido foi mais jovem ainda para a igreja do que eu, né? Então eu acredito que o jovem, ele não é questionador. O jovem, ele vai no bando, né? Aham. Eu já contei a história aqui que eu comecei a fumar cigarro porque eu via os meus amigos fumando. Né? Não precisa fazer Sim. nada, né? E por isso que a internet hoje, né, acaba envolvendo muitos jovens, mas isso é assunto para outra hora. Então o jovem, ele vai muito no bando. Então eu vejo o seu marido naquela época com um monte de amigo dentro da igreja, onde o pastor fala, cita a Bíblia, e aí o temor vem e aí ele vai acreditando, e aí você falou uma coisa bem interessante. Para mim nunca serviu porque sim. Porque você pergunta dentro da igreja e a pessoa ela não quer muito entrar em detalhe. Não, é isso, só obedece, só obedece, Sim. só obedece. Isso aí acaba trazendo uma religiosidade, é o meu ponto de vista hoje. E o que começou a mudar muito o meu ponto de vista foi um livro chamado O Evangelho Maltrapilho. Esse livro Você me também, falou desse livro eu já. acredito que também traz uma ótica muito para esse lado. É isso que você está querendo dizer, né? Tipo assim, Sim. é mais amor e menos doutrina, né? Isso mesmo. É igual The Chosen. Essa série, pra mim, é outra coisa. Esquece tudo. Assiste The Chosen. Aquele Jesus realmente deve ser o Jesus verdadeiro. E aí a gente vai falar de tanta coisa. Jesus de olhos claros dos Estados Unidos não existe, né? Ele não tem como. Ele nasceu nos países lá, né, da Arábia. Então não tem como ele ser o Jesus americanizado. É assim, então, eu não acredito nem que as pessoas vá pro inferno, mas aí é outro assunto, né? E é isso. Então, e aí hoje, eu e o Márcio, a gente pensa muito parecido sobre todas essas coisas, né? Eu acho assim, a base do cristianismo, eu não posso fazer mal para as pessoas, eu não tenho eu preciso olhar uma pessoa passando fome e necessidade, eu tenho que ter empatia, né? Eu não acho realmente que seja normal uma pessoa ter um carro de 600 mil reais e achar que tá tudo bem. E ter uma pessoa ali que tá passando necessidade. Se ninguém vendesse um carro de 600 mil, todo mundo era obrigado a ter carros, vender mais barato essa empresa e as coisas iam ser mais iguais, né? Eu acredito nisso. Talvez porque você não tenha dinheiro para comprar um carro de 600 mil. Pode ser, né? Quando você não experimenta do poder, você tem outra visão. É mesmo quando a gente fala assim, um político roubou muito. Será que você roubava também? Não sei, não fui. Eu não posso dizer 100% com certeza que eu não faria igual. Não experimentei, né? O poder, ele deve dar uma sensação muito boa. Mas eu acho que são esses princípios que, independente de você ser ateu ou não,
você tem que ter. Eu jamais conseguiria, né? Será que é ateia que fala? Enfim, eu não conseguiria. Porque eu acordo, eu já falo com Deus. Quando eu tô desesperada, mesmo quando eu quero ficar de mal de Jesus, que eu fico também. Falo, não vou falar com você. Mas aí, do mesmo tempo, eu falo. Então, eu não consigo imaginar uma vida que eu não teria como falar com ele. Porque eu sempre tô falando com ele. Quando eu tô muito feliz, eu tenho que falar com ele. Então, eu não conseguiria ser ateia, acho que é ateia, né? Até. Por conta disso. Porque essa conexão, né? Eu tenho certeza absoluta que Deus existe. Então, mas eu respeito, mas eu não consigo. Eu sempre penso assim, quando você tem filho, quando seu filho passa por algum problema, seu desespero maior, no meu caso, né? Falar com Deus. Falo, Deus, faça qualquer coisa comigo. Qualquer coisa. Mas não faça nada com meu filho. Aí eu penso, nessa hora, até eu falo o quê? Aí eu não conseguiria, né? Isso é uma coisa que eu falo da negatividade do ateu, é essa. Você acaba ficando... Eu não conseguiria, porque né, quando é qualquer coisa com o filho, eu sempre falo, não pode barganhar, mas eu falo, faz qualquer coisa comigo, mas não faça nada com os meus filhos, né? Então, pra mim, assim, uma vida sem pensar em Deus não existiria. Mas eu entendo, igual eu falo, carnal. Ah, o carnal vai pro céu? Eu tenho certeza que sim, né? Como você também, porque nem acredito que o inferno exista. Mas, enfim. Enfim, falando em filho, como que veio os Os gêmeos? gêmeos, O João então. é João e Pedro? Pedro. Aí eu fui, né? Fui pra Portugal e tal, pra Europa. Não queria voltar. Márcio, vem pra cá. Vamos ficar aqui. Eu adorei essa experiência. Vamos ficar. Eu não vou Ele largar meu trabalhava com o quê emprego. aqui? É. Nessa época ele trabalhava na Porto Seguro. Aí tinha um emprego confortável, tal, não sei o que. Eu não vou. Não, Márcio, mas vamos, não sei o quê. Lá na Europa você não tentou fazer a mesma coisa aqui no Brasil, abrir uma porta até aquele monte de mulher que apanhou, aquele mulher pobre. Não, né? Não isso. tinha isso. Vem, Márcio, vamos, não sei o quê. Não vou. E eu ficava mudando minha passagem, porque eu não queria voltar. Aí ele falou: se você não voltar, eu vou mudar os papéis, aí a gente vai se divorciar. E lá eu prestei uma prova, passei no mestrado, em Coimbra. Precisava validar todos os meus documentos. Aí entrei com esses papéis, tal, não sei o quê, e o trâmite estava correndo, voltei para o Brasil. Convenci, ele não, a gente vai embora, tal, não sei o quê. Passaram-se uns meses, eu engravidei. Aí eu fiquei muito mal. Não queria estar grávida. Chorei demais, não me conformava com aquilo. Porque eu falei, agora como é que eu vou embora, né? Aí, quando eu fiz o primeiro ultrassom, eu descobri que eram gêmeos. Aí que eu entrei em parafuso, né? Porque foi agora que eu não vou mesmo. Aí, quando eu tava... Eu não lembro quantos meses eu tava. Aí A chegaram... pergunta que você já deve ter ouvido muito. Tem histórico na família? Tem minha avó materna. Mas ela teve gêmeos, só que eles morreram. Tipo, engravidou e perdeu, que naquela época era muito comum, né? Então, eu não convivi com gêmeos pra eu ter aquela coisa... Ah, um dia eu vou ter gêmeos. Não. Aí, eu não lembro quantos meses eu tava, mas tava barriguda já. Chegam os papéis que eu tinha passado no mestrado, que tinha validado minha documentação, eu tenho guardado até hoje. Porque eu não me conformava, assim. Que eu não, Puxa vida. que eu não ia fazer. Fui fazer mestrado 10 anos depois só. Até hoje, assim, eu lembro do cheiro do lugar, assim. Eu tenho muita vontade de voltar. Principalmente em Portugal, muita vontade. E aí, os meninos vieram, e aí foi uma fase assim, Seu ó. marido acabou nem indo, então. Não, ele se arrepende muito, ele Não, fala, não teve né? jeito de grávida pra lá, não? Eu não tinha coragem. Não ia dar também, né? De É porque é gêmeos, tudo novo. tudo novo. E aí você ia, assim, com um emprego mais ou menos, começar uma vida assim, essas coisas assim de aventura, eu não tenho muita coragem. Se fosse sozinha, né, mas com filho, não. E é uma gestação de risco, né? E são gêmeos univitelinos. São. E aí tinha toda a questão do que minha mãe tinha passado, eu tinha muito medo, eu precisava de segurança. Aí foi tudo bem, a gestação, né, os meninos Univitelinos, pra quem não nasceram. sabe, é gêmeos idênticos. Isso. Aí os bebês nasceram e tal. Aí foi uma loucura, porque minha mãe não pôde ficar comigo, eu não tenho um bom relacionamento com a minha sogra, então ela também não ficou. Ficou eu e meu marido. Desde o começo, nós dois sozinhos com os meninos. Sua rede de apoio foi eles, não teve, Sim. não teve rede de apoio. Não tive Seu rede de marido. apoio. É. Aí, de novo, essa minha tia, ela foi me visitar. Tia Creuza? E assim, eu tinha... Na gestação, eu sempre tive muito problema com o meu corpo. Sempre quis ser muito magra, por ter trabalhado com estética, então sempre fui muito maluca, dietas malucas, assim. E aí, na gestação, logo antes de engravidar, eu acho que eu já tinha feito lipo e tal, já fiz várias loucuras, assim. Eu engravidei e falei, meu Deus do céu, de gêmeos, né? Não posso engordar e tal. Eu engordei 8 quilos só. Vomitei todos os dias. Eu acho que era psicológico, não conseguia comer. Eles nasceram uma semana depois, eu já tinha emagrecido 13 quilos. Só que eu tava ficando doente, né?
Ficou com um buraco, assim, perdi cabelo, minha gengiva sangrava, uma loucura. E ela foi me visitar, sei lá, uns 15 dias depois, ela chegou, ela falou, você não tá bem, né? Magra, magra, amamentando 2 meninos, aquela loucura. Ela falou, vou mandar uma pessoa vir na sua casa. Ela pagou uma pessoa pra me ajudar durante 6 meses, quase. E aí, eu juntei esse dinheiro, meus filhos tinham quase 1 ano, eu fui na casa dela devolver. E ela não aceitou. Então, de novo, ela me abençoou. E aí ela pegou, não, guarda esse dinheiro, usa para os meninos. Não, Como é a família. não aceitou esse dinheiro. E aí foi difícil, mas assim, cresceu, criou. Até eles terem quase 5 anos, eu trabalhei só meio período, essa facilidade de dar aula, né? Então eu dava aula só no período da manhã. Eles ficavam primeiro com uma babá na casa da minha mãe. E minha mãe, mesmo com a Carol e tudo, dava um jeito, né, de olhar os meninos. A Gabi morava com a sua mãe ainda. Morava com a minha mãe, mas ela já trabalhava, né? E depois eles foram pra escolinha, com 1 ano e 11 meses, e aí ficaram na escolinha. E quando eles tinham quase 5 anos, eu voltei a trabalhar. E aí eu viajava de novo, voltei a viajar. Na mesma Na empresa? Valmari ainda. Na Valmari, aí isso. que você viajou ao Brasil. Eu já viajava antes e voltei de novo a viajar. E aí o Márcio sempre cuidou deles, acho que por conta de ser gêmeos, né? Então ele fazia as mesmas coisas que eu, sabia tudo, da escola de pediatra, da mochila, porque tem muitos pais que dão aquele apoio. Lá em casa não tinha isso, né? Tudo que eu fazia, ele tinha que fazer também. Então ele foi muito presente. Os meninos foram atletas até 17 anos, jogavam futebol de salão, futsal, a gente foi em vários campeonatos, a gente viveu tudo isso com eles. Eles pararam porque eles queriam dinheiro, e aí falei, então vocês precisam trabalhar. Então eles trabalham, já estão no 2º E ano eles da faziam tudo igual. Jogava faculdade. bola junto, Eles fazem tudo junto, tudo junto. até hoje. É São uma coisa... univitelinos mesmo. Eles são... É tão engraçado que a gente trocou de apartamento. Ó, marca aquele ali. Não, o cara tá no ataque. Um é atacante e outro é da defesa, né? A gente mudou de apartamento para ter 2 banheiros, porque eles vão no banheiro quase sempre no mesmo momento. Eles acordam de Que manhã. sensacional. É uma loucura. Um acorda e faz o café para um dia, o outro para o outro. Eles comem junto, eles saem junto, eles tomam banho. É tudo, 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 tudo junto. Eu fico até preocupada às A vezes. mesma namorada. Já confundiu com ele? Já confundiu? Olha, Vamos lá, pergunta Eu sobre gêmeos confundi agora. pouquíssimas vezes, assim. Uma vez o Márcio dando banho, eu não lembro mais se foi o Pedro ou o João, porque foto de pequeno eu não sei quem é mais. De bebê, se você me mostrar, eu não sei quem é. Aí, não sei qual dos dois falou, pai, você já passou shampoo 2 vezes em mim. E nenhuma vez meu irmão. Aí foi isso. E às vezes eu chamo, falo, vem aqui, Pedro. Ele fala, eu sou o João. Então, te confundi assim, né? Por quê? Se olhar pra mim, eu já sei quem é. Um já chegou assim, tá apanhando. Ó, não foi ele que aprontou. Então. Aí eu falo, não, foi ele, mas foi ele. Aí sempre você foi fala, "E assim, a agora?" bronca é nos dois, os dois vão ficar de castigo, porque... Mas não foi sim. Toma remédio, vai tomar também. Eles são aqueles que se beliscar, ai! O outro Ixi, um doente dá remédio, tem que dar pros dois. Dava pros dois, porque já sabia que ia ficar. Isso nem, eu não acho que nem é questão de sentir. É porque as crianças, quando estão juntas, elas vão pegar, né? Até com dor de garganta, não tem jeito, o outro vai ficar. Que experiência, hein? Mãe de gêmeos É uma univitelinos, que loucura. legal. Eu acho que foi a experiência Eles já mais aprontaram difícil. assim de esconder alguma coisa, fazer a prova no lugar do outro? Não, você acredita? A única coisa que eles fizeram, que eu saiba não, né? Que eles me contaram, foi numa Depois desse festa... episódio aqui. Talvez eles me contem, né? Foi numa festa junina, e aí, não sei também quem, queria dançar com a menina que o irmão tava. Aí eles trocaram na dança, e quando acabou, ele falou, mãe, eu dancei no lugar do Pepe, vai, por exemplo, mas a professora não viu. As professoras não sabiam quem era, mas assim, os amigos nunca erraram, sempre souberam quem era quem. A minha sobrinha, ela nunca errou, ela é pequenininha, vai fazer 6 anos, ela não erra, nem se estiver de costas. E eu sei, se virar assim, eu sei. Mas se tiver, por exemplo, dormindo, eu não sei quem é quem, porque eles dormem muito igual. Se tiver de sunga, por exemplo, na praia e estiver longe de mim, dificilmente eu vou saber também. Com 19 anos de idade, o corpo permaneceu o mesmo. O mesmo, assim, eles têm uma diferença... É tão mínima, às vezes assim, um tá 1 É mais quilo o a rosto, mais. pelo que você tá falando, assim, mais o rosto na hora que olha, o Mas é olhar. uma coisa muito pequenininha. A voz é Agora um sim, pouco a voz, né? diferente, mas é muito, é assim, se você vê, você não consegue saber. Tem que conviver. De temperamento é totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas a fisionomia é impressionante o quanto eles são. Meus pais não sabem nunca, né? Que Nunca. legal. E eles fazem faculdade diferente? Não, a mesma coisa.
Sério? Do A administração. Não sabia você já tinha direito. falado, que Falei, legal. faz alguma coisa, porque alguma coisa tem que fazer, vai estudar. Aí ele fala, aí mãe, você zerou na vida, né? Eu falo, isso. Depois que você terminar essa, você faz o que você quiser. Mas a minha obrigação é pelo menos ter uma faculdade. Aí do resto é com vocês. Meus pais não sabem quem é quem, não vão saber nunca. Não consegue Não, que diferenciar. experiência, né? Ser mãe de Foi gêmeos assim. uma aventura, assim. E você viajava pelo Brasil com seus filhos. Viajava. Ficava quanto tempo fora? Eu tentava fazer viagens mais curtas, mas às vezes eu chegava a ficar uns 5 dias fora, uma semana. Com eles Bastante tempo. pequenos, Muito tempo. Isso aí eu trabalhei numa empresa que as mulheres também tinham que viajar. Aham. E elas sentiam muito essa parte dos filhos. Elas, Se sente muita culpa, né? assim, os homens falavam, vou passar o final de semana na cidade. A mulher não, sexta-feira não importa o que acontecesse, ela dava um jeito de voltar. No começo eu chegava a fazer umas maluquices, assim, tipo, viajar a noite inteira, trabalhar, voltar pra ficar mais próxima, né? Quando eles cresceram um pouco, aí já não era tanto, mas sente muita culpa, aí você acaba ficando mais permissiva, às vezes comprando mais coisas. A mãe. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? E mãe tem culpa pro resto da vida. Às vezes hoje eu falo, será que eu brinquei o suficiente? Será que eu fiz isso o suficiente? É uma cobrança muito grande sempre da mãe, né? E você na Valmari, então você estava num cargo bom lá na Valmari. Eu entrei como professora e aí eu saí de lá como coordenadora de produtos, né? Fui passando por muitos setores dentro da Valmari. Eu nunca fui uma pessoa de ter um emprego só. Quando eu estava no Florestan Fernandes, eu fiquei 6 meses também num programa da CUT. Eu dava aula para menores infratores que já tinham passado, naquela época era na FEBEM, alguns não tinham passado, mas tinham feito alguma infração. E eu ensinava esses menores a fazerem o currículo, como se comportarem numa entrevista. Foi um outro programa que eu participei, que foi muito interessante também. Quando eu estava na Valmari, eu dava aula em algumas pós-graduações. Eu dei aula na Embi Morumbi, aí eu resolvi sair da Valmari, foi quando eu fui fazer meu mestrado. E aí eu fiquei, né, um ano mandando currículo e-mail para orientadora, aí eu passei no mestrado na Unifesp. Por que o orientador demorou tanto? Porque tem vagas, são poucas vagas, porque não existe Você fez mestrado no quê? Eu fiz na área de cosmiatria, porque não sei agora, mas não existia mestrado específico para fisioterapeuta, só para médico lá na Unifesp. Então eu tinha que concorrer a uma vaga com médico, eles dão preferência para médico. A Bianca, a esposa do Alfredo, tinha feito mestrado lá. Ela me passou o contato da doutora Edileia, e aí eu fiz com ela. Mas demorou muito para surgir essa vaga. Aí eu entrei, falava de fotoenvelhecimento, envelhecimento causado pelo sol. Eu consegui essa vaga. No dia da entrevista do mestrado, era uma entrevista de emprego. Eu estava desempregada. E aí eu falei, puxa, o que eu faço? Fui na entrevista do mestrado. E falei para a pessoa do emprego o que tinha acontecido. Ela aceitou. Depois eu fiz e arranjei esse trabalho em Alphaville. Então eu dirigia 70 quilômetros para ir, 70 para voltar e ainda fazia o mestrado. Depois de quase 2 anos que eu estava em Alphaville e ainda estava fazendo mestrado, eu tinha que passar alguns dias no mestrado, porque eu fazia atendimento dos pacientes. Então eu teria que trabalhar só 3 vezes na semana. O seu curso foi de Cosmo, como que é? Era no setor de cosmiatria. Cosmiatria seria o quê? Desculpa. Fala de cosméticos, eram umas lesões na pele que poderiam virar câncer. Os médicos estavam fazendo aplicando um ácido retinóico. E eu fazia a avaliação da pele para ver essas lesões antes e depois, como elas iam se comportar. Então, eu tinha que atender esses pacientes. Aí, eu não ia poder mais trabalhar todos os dias. Eu era CLT, eu cheguei para a dona da empresa e falei, eu vou ter que sair. Ela falou, não sai. Fica só os dias que você pode, aí eu te pago X, você consegue ficar. Foi bem legal comigo, mas eu tava muito cansada de ir e voltar. Aí você abriu uma empresa? Ainda não. Aí eu ia e voltava, tava lá, conseguia fazer esses trabalhos, dava aula ainda em pós-graduação. Essa empresa chama Cosmobuild, ela ainda existe, é da doutora Fernanda. Muito obrigada, doutora Fernanda, por ter sido minha parceira. Ela é uma potência, uma mulher assim também, uma força da natureza. É a pessoa, comercialmente, eu nunca vi alguém como ela. Ela vende caixa de fósforo, tudo os fósforo riscado. Ela vende pra você. Ela vende. E aí, fiquei lá um tempo. Aí, a Valmari, que já tinha sido vendida, me chamou pra fazer uma consultoria. E a Valmari era em Diadema, a fábrica. Eu falei, eu vou, porque é do lado de São Bernardo. Saí de lá, fiquei na Valmari também 3 vezes na semana. E terminando o meu mestrado.
Quando acabou o meu mestrado, eu passei na Embi Morumbi. Aí eu falei, quer saber? Vou sair do corporativo, não quero mais, vou ficar só na parte acadêmica, Ah, você passou na Anhembi Morumbi pra dar aula. para dar aula. Ah, tá. Não, você não passou pra estudar, você passou pra dar Pra aula. dar aula. Aí fiquei lá dando aula, tinha acabado meu mestrado, falei, Você quer passou em saber? Não, já tinha feito Você passou em tudo. entrevista na Embi Morumbi, não tinha sido aceita, teve várias coisas que eu não passei. Não, tudo que é prova que você fez, você passou. Passou em Portugal, você passou... É, algumas coisas, mas teve coisas que eu não passei, não. Também a Embi Morumbi já não tinha. Eu só passo tinha. raiva. Passo muito também. Aí passei na Embi Morumbi, falei, não vou mais querer saber do corporativo, tá bom. Aí uns amigos meus, que eram da Valmari, eles estavam na Eucerin, que é da Bayersdorf, que é a dona da Nivea. Mas você ainda não podia dar aula no mestrado. Você tava dando aula pra... Eu tinha saído do mestrado, terminei Sim. meu mestrado, tava dando aula na universidade. Sim. Ah, Aí eles falaram, olha, Paula, a gente precisa de alguém para dar um treinamento aqui sobre pele na Eucerin, porque acho que a pessoa tava de licença, não lembro, era janeiro. Aí eu falei, eu vou, quanto vocês vão me pagar? Nada, porque a gente não tem grana para pagar, mas vai rolar um almoço. Eu falei, quer saber? Tô com saudade de vocês, eu fui. Falei, mas não sei nada da Eucerin, nunca vi os produtos. A gente vai te mandar uma caixa de produtos e o catálogo. Aí eu estudei, montei uma aula e eu fui. Nesse dia, a coordenadora de marketing da Nivea estava lá. Ela viu minha aula, aí veio falar comigo. Eu adorei sua aula. Você não quer dar uma aula também lá pro pessoal da Nivea? Aí eu falei, eu vou. Ela disse, quanto você cobra? Na hora, falei, nada. Eu vou dar aula para vocês me conhecerem. Se vocês gostarem do meu trabalho, aí a gente conversa. Fui lá, dei uma aula. Só que nesse dia tava gerente de marketing, não sei quem, eu nem sabia. Eles gostaram. E aí, eu fui ficando na Nivea. Era um projeto que era só para São Paulo, para o Rio. Isso foi continuando, fiquei 6 anos. Fazendo treinamento junto, trabalhando na EMB. E dando aula em pós-graduação também. você lembra aquela história de... 30 horas, né? 30 horas. Essa aí que você 30 fala. horas. Consegui trabalhar que você muitas fala. horas. Eu ia falar assim, é o caso clássico, o caso clássico que não existe sorte. Existe a pessoa estar preparada no momento certo. É. Você vê, toda hora, tudo que você contou agora, você estava preparada e no momento certo. E não pensar só em dinheiro, né? Porque assim, se talvez eu tivesse cobrado tudo, às vezes você tem que ter uma estratégia. Não, eu vou lá mostrar meu trabalho para você. E uma coisa que eu aprendi, o treinamento pode ter uma pessoa, pode ter 2, pode ter 10, eu tenho que fazer com a mesma qualidade. Não importa o público, você tem que sempre pensar, é por você, é a excelência do seu trabalho. Às vezes tem alguém lá que vai te ver e um dia vai surgir a Mas você oportunidade. contando tudo isso, eu fico pensando assim, e o seu marido? Ele sempre te apoiou, desde a Sempre. época que... Sempre foi meu fã. Não, você consegue, você tem talento, vai lá, faz esse trabalho. Sempre, sempre. Porque eu dava aula e às vezes eu saía da faculdade na sexta-feira à noite, viajava a noite inteira, chegava em Fortaleza de manhã, dava treinamento e voltava para casa. Porque a Nivea eu viajei o Brasil inteiro também. Mas você não era empregada da Nivea, você Eu tinha prestava um serviço. contrato. Você tinha um Isso, contrato. eu fiquei 6 anos com contrato PJ. Que bacana, você pegou um contrato com a Nivea pra eles te vendo Isso. e falaram, quero um contrato com você pra fazer tal coisa. Eu comecei E dando... sacada deles também, né? Sim, Putz. comecei dando um treinamento só para as dermoconsultoras que ficavam nas farmácias do Rio e São Paulo, e isso acabou indo para o Brasil todo. Aí eu treinava todos os funcionários da Nivea, todos os distribuidores, todos os canais. E aí, infelizmente, chegou a pandemia, enxugou o contrato, mas eles não cancelaram. Continuaram me pagando na pandemia. Eu fiquei uns 3 meses com o contrato reduzido. E aí, depois voltaram os treinamentos online. Aí, na pandemia, eu resolvi fazer uma faculdade de estética, porque saiu uma história que talvez, para trabalhar com estética, teria que ser esteticista. E eu, como fisioterapeuta, falei, bom, deixa eu me adiantar. Fiz uma faculdade de EAD. E aí também resolvi fazer uma pós em procedimentos injetáveis, essa história de botox, bioestimulador, que era uma coisa rentável. Fui fazendo as duas na época da pandemia. A pós em procedimentos injetáveis, toda a parte prática eu só consegui fazer depois da pandemia. Então eu fiquei dando aula online, porque a Embi Morumbi não parou. A Nivea, depois de 3 meses, os treinamentos voltaram online. A gente ficou quase 2 anos online, fazendo uma pós, uma faculdade. Tudo isso na pandemia, todo mundo em casa, né? Uma loucura. E ainda tinha algumas aulas de pós-graduação. Aí, depois da pandemia, as coisas foram voltando, voltei para a universidade. Quando foi em novembro de 2022, eu e minha irmã resolvemos abrir um consultório
Mas assim, você já era PJ já há 6 anos. Eu fui PJ até abril de 2024. Mas você, quando entrou na Nivea, era 2028, 2018. 2018. Você 4 anos. 4 anos. Foi o seu primeiro PJ. Foi. Foi a primeira vez. Aí continuo até agora. Aí vou contar por quê. Aí quando foi em 2022, eu e minha irmã resolvemos montar um consultório de estética. Aí a gente montou esse consultório de A estética. Gabi seguiu o mesmo caminho? Não, a Gabi trabalhava com processos no Shopping Guatemi, só que aí ela teve um bebê e ela não queria voltar, né, pra não ficar tão longe de casa. Ah, vamos fazer isso. Ela até trabalhou comigo na Nivea um tempo, porque a minha agenda começou a ficar maluquice, eu não tava dando conta, tá bom. Só que aí eu tinha a AMB, eu tinha as viagens da Nivea, eu tinha um consultório, acabava que eu não conseguia me dedicar. Ela também queria ir trabalhar com o marido dela, que já tinha um negócio, e aí ela resolveu que não queria mais o consultório. Só que quando ela não quis mais, eu já tinha saído da AMB, que eu saí em junho de 2023. E aí eu fiquei sabendo que a Nivea, ela ia fazer como se fosse uma licitação, não é esse o nome, mas eu não me lembro, dos contratos. Não ia ser mais automático como era. Eu fiquei insegura de ficar com o consultório sozinha, porque era alto o custo de manter aquela sala, né? Os procedimentos eram caros, os produtos eram caros. Eu falei, quer saber, vamos fechar o consultório. Mas eu achava que no meio do caminho ia conseguir alguma coisa, que talvez ainda ia rolar a Nivea. E aí, quando foi em junho de 2024, acabou que o contrato da Nivea não aconteceu, eu tinha fechado o consultório, estava sem a AMB. Ainda fiz alguns trabalhos, eu fui conteudista de uma pós-graduação no Senac, e fiquei sem um trabalho regular. Depois de muitos anos, acho que desde os 18 anos, eu nunca tinha ficado assim. Graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa que estava trabalhando e apareciam tantos trabalhos que eu tinha que falar, puxa, não consigo, vou oferecer para alguém. E pela primeira vez não apareceu absolutamente nada. Então, eu faço ainda alguns atendimentos, dou algumas mentorias, mas fica naquela insegurança, né? Não tem nada fixo. Aí um dia eu acordei e falei, não aguento mais. Uma pessoa que trabalhava tanto, né? Acordar e não ter uma rotina, eu falei, eu vou vender alguma coisa. Acho que eu vou vender maquiagem. Mas muito louca, não fiz nenhuma previsão. Levantei e fui comprar maquiagem para vender. Óbvio que não deu certo, né? Aí eu falei, não dá para ser assim. Aí uma amiga falou para mim sobre o curso, não é o curso, né? O seminário Empretec. Eu fiz, eu amei, assim, esse seminário e, assim, eu super recomendo. Ainda existe até hoje. Existe, é um curso, na verdade, ele foi criado, acho que na NASA, e ele foi chancelado por Harvard. É o Sebrae que dá, é fantástico, assim, é para empreendedor, mas todas as pessoas deveriam fazer, sabe? É um curso... pago? É pago, mas o prefeito, o ano passado, ele subsidiou, acho que 8 turmas aqui em São Bernardo, mas ele é pago. E você pode fazer uma vez só na sua vida, e ele é um curso sobre comportamento. É muito legal. Eu fiz e lá você tem tem vários exercícios, e eu fui fazer um exercício lá e vi que, puxa, prata é uma coisa bem legal para se investir. E aí eu montei um Instagram para vender acessórios, semijoias e prata. E aí eu tô fazendo isso. Mas é super embrionário, é uma coisa que vale a pena, mas hoje em dia precisa de muito engajamento para as pessoas conhecerem, para as pessoas comprarem. Mas já fala seu Instagram aqui agora, já aproveita. Então, o meu Instagram pessoal é ID Paula Carvalho, que lá eu falo das mentorias, dos meus cursos, né? Que é toda essa parte acadêmica e de treinamentos, que é onde eu tô realmente procurando trabalho, né? Treinamentos é o que eu quero voltar a fazer. E o IU Prataria é o meu Instagram de vendas de semijoias e prata, que é o que eu tô, né, tentando aí alavancar. Você já vai clicar aqui embaixo. Tá na descrição. Que vai estar na descrição os links do Instagram da Prataria e já compra. Aniversário dela, já compra um presente pra ela. Isso, ó, comprando já tá fazendo aí, já tá me dando um presente, né? E aí é isso. E já vai ter desconto se comprar. Isso mesmo, para todo mundo que comprar aí no dia que tá assistindo, 15% de desconto no Olha aí, Pix, hein? coisa linda, hein? Ó, mas tem que colocar lá uma hashtag que assistiu, respeita a minha história. Muito bom. Muito bem. Olha como é bom. comerciante, olha. Aí, ó. Muito bem. E aí, assim, então, foi uma fase, ainda tá sendo, né? Uma fase difícil por nunca ter passado tanto tempo assim, procurando emprego, fazendo entrevista. Aí você percebe que as indicações hoje fazem toda a diferença, né? Mas tem um propósito e lá na frente eu vou entender por que é que precisei passar por tudo isso.
E assim foi toda essa Nessas história. 5 diplomas que você tem principais, porque a gente já descobriu que são mais que 5, né? Mas abafa o Tem caso mais, aqui. tem mais do Pretec, o Os curso. principais que a gente começou lá o programa falando, você teve alguma dificuldade para concluir algum? Como é que foi? Ou foi tudo fácil? Você sempre tirou boas notas? Porque parece que você está contando uma história que, meu Deus, deu tudo certo para ela, né? Igual o nosso gráfico que eu sempre falo aqui, não teve altos e baixos na sua vida. Sua vida foi só altos, né? Não. Fala aí, verdade. Ó, a faculdade foi super, super difícil, eu tinha que estudar muito. Eu não sei hoje como é que tá, mas fisioterapia era um curso dificílimo. E ainda tinha um maior problema, eu não tinha dinheiro para comprar os livros. Então eu tinha que pegar emprestado. Tinha que estudar, sei lá, 10 dias antes para poder devolver o livro para a pessoa, para ela estudar mais próximo da prova. Então era sempre muito difícil. Eu nunca peguei DP, mas eu peguei exame. Então tinha algumas disciplinas que eram difíceis demais. A pós-graduação, eu levei mais ou menos assim, né? Porque na faculdade eu era lá, aluna da frente, né? Não cabulava a aula. Na pós-graduação já não foi muito desse jeito. Então, chegava na hora da prova, do TCC, eu estava sempre desesperada, porque eu não tinha prestado muita atenção, mas foi mais fácil. Agora, assim, o mais difícil de tudo foi o mestrado. O mestrado é muito solitário. Você não tem um grupo, você não tem uma sala de aula, você não tem ninguém para dividir. Todo o material era em inglês, né? Como eu disse, eu não sou fluente, então eu tinha que traduzir tudo aquilo. Você não tem um professor do seu lado que vai te ajudar o tempo todo, né? Os orientadores são muito exigentes. Você tem os créditos para entregar. Eu tinha filho, eles tinham 8, 9 anos. Eu fiquei doente no mestrado, bem doente. Eu tive pielonefrite, que é uma infecção que dá nos rins, e ela pode virar uma infecção generalizada e você morrer. E eu descobri dando uma palestra em Bauru. Eu passei mal no palco dando a palestra. Eu desci, quase desmaiei, tava com febre, voltei para São Paulo de carona com uma amiga. Cheguei em São Paulo, fui pro hospital, tive que ficar internada. E estava nas provas finais do mestrado. Eu mandei uma mensagem para a professora dizendo para ela que eu não ia conseguir até lá fazer a prova. E ela disse que sentia muito. Ou eu fazia a prova, ela poderia mandar online, ou eu ia ficar mais 6 meses. E eu não podia, porque eu precisava finalizar aquele mestrado, porque eu sabia que era a forma de eu arranjar um trabalho em uma universidade. E eu fiz a prova internada. Então, assim, o mestrado foi a coisa mais Loucura, hein? difícil da minha vida. Assim, muitos anos já dando aula, com muita facilidade de apresentar trabalho. Eu tive que apresentar um trabalho no mestrado e era em inglês. E como eu não dominava a língua, eu lembro que era um dia de muito calor, eu sentia o suor escorrendo assim nas minhas costas, eu pensava, vou desmaiar, porque eu não sei mais o que eu tô falando, tenho certeza que eu tô falando errado. E a professora bombardeando de pergunta. Então, assim, eu me sentia acuada, tinha estatística, eu sou péssima em exatas. Foi a misericórdia de Deus que conseguiu ali, me ajudou a sair daquele mestrado. Eu acho que foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Foi o mestrado. Foi muito difícil, assim. E com Mas filhos, foi né? resiliente, você foi até o final, né? Fui. Eu falava, não posso, né, desistir, porque se eu desistisse, qual era a chance de eu conseguir de novo essa vaga, né? Porque no mestrado você é bolsista. Eu ganhava, sei lá, R$ 1.200. Então você conseguia essa bolsa, conseguia um orientador, conseguia uma vaga. Eu falei, eu não vou conseguir. E eu conheci pessoas lá mais resilientes que eu. A Juliana Soares, que é doutora, então ela ainda fez doutorado. Ela é mais. Então ela. Como que ela fez a prova? Se você fez no hospital, ela fez onde? Não, a Juliana, ela veio de Maceió ainda, pensa. Ela não tava nem na casa dela, então eu sou fã demais dela. E ela passou por tudo isso e ainda ela fez doutorado. Então eu pensava assim, não, se tá difícil pra mim, imagina pra ela, né? Não vou desistir. Ela me ajudou muito quando eu cheguei lá. Ela tava tentando passar no doutorado, ela já tinha passado pelo mestrado. Então ela foi, assim, também uma peça fundamental. Sou muito grata, mas foi a coisa mais difícil da minha vida. E a gente tá caminhando já pro final aqui. No final a gente sempre termina com bate-bola, mas eu quero fazer uma pergunta bem assim. 300 perguntas. Então faz só uma só. Não, eu quero fazer uma pergunta bem interessante. A menina de 6 anos de idade, que eu acho bem interessante, porque a infância ela realmente molda quem a gente é, né? Na fase adulta, né? Então, assim, o começo da sua história, que você contou muito sobre a sua infância,
E você registrou alguns momentos que você trouxe na sua memória, aí, alguns momentos que você foi no hospital e viu as suas duas irmãs, né? Sim. Você retratou as duas cenas. Enfim, esse ponto de inflexão realmente de 6 anos de idade que você teve, que você era até os 6 anos a filha única e mimada, e a partir daquele dia mudou totalmente a sua história, sua vida, né? A forma. O que que você traz de aprendizado para hoje? O que que você olha na sua vida hoje e fala assim, não, vem de lá de trás, vem daquele momento. Tem alguma coisa que você consegue enxergar e falar, não, isso aqui foi lá na minha infância, ou foi numa fase adolescente, alguma coisa assim ou não? Acho que são duas coisas. Eu sempre tenho essa sensação, né? Que vai passar sempre. Tudo que é de bom vai passar. Uma hora vai acabar. Tudo que é de ruim, uma hora vai acabar. Mas lá no fundo, se eu não falar isso, é mentira. Eu queria ser aquela menina. Né? Eu queria ser aquela menina na segurança, eu queria ser aquela menina que tem a mãe só pra ela. No fundo, eu queria isso. Mas se eu tivesse tudo isso, talvez eu não tivesse essa história, né? Mas a sensação que eu tenho é sempre essa. Vai passar, vai acabar. Tanto o bom quanto o ruim. Vai. Forte, hein? Uma hora vai. Sempre. Sempre vai. Então não adianta se desesperar e sempre aproveite, porque vai passar, vai acabar. Então tem alguém, talvez está assistindo você, que está passando um momento maravilhoso. Aproveita muito a cada pedacinho, não reclama de detalhes. Aproveita, seja grata muito a Deus, olha para sua vida perfeita nesse momento e agradeça, respire e fala: vou viver isso aqui na plenitude, porque um dia vai. Porque você vai perder alguém, né? Você vai envelhecer, invariavelmente você vai adoecer. Então, sempre a gente vai ter um percalço no meio do caminho. E agora tem alguém que talvez está assistindo, está passando um momento muito ruim. O que que você tem para dizer para essa pessoa? Chora, sofra, porque isso faz parte da nossa humanidade. Você tem direito de sentir isso, mas tente confortar seu coração, porque você vai sorrir de novo, você vai ter um filho, um neto, um bichinho de estimação, um amor, uma viagem, uma comida deliciosa, mais um dia para abrir os olhos e ver o sol. Vai passar. Vai passar, Miron. Caramba, forte, hein? É verdade, né, cara? Na vida tudo é passageiro. Vai passar. Menos o cobrador e o motorista. A Eti vai passar, se você não for Eti vai trabalhar passar. lá, vai passar. Só uma agora, porque a gente realmente está encaminhando para o final, né? Você falou que você tem curso online? Eu tenho curso online numa plataforma que chama Educar e eu tenho um curso online também na Hotmart. Curso Vai ter na desconto área, também, se a gente colocar o link aqui? Se colocar aqui, colocar lá, hashtag respeita a minha história, 15% de desconto lá na Hotmart. Na Hotmart. No Vamos aumentar Educar, para 20. vou aumentar para 20. Vamos aumentar pra 20. Na Educar não consigo, porque tá. a plataforma não sou eu que controlo, né? Ah, tá. Eu vendo o curso lá uma única vez e eles que curso detêm. de... Na Educar tem vários temas, todos voltados para estética, para gestão de clínicas de estética. Na Hotmart é um curso de massagem voltado para rejuvenescimento, para rugas e linhas de expressão, um assunto que todo mundo gosta muito. Gente, a pessoa Nívia, multinacional, contratou ela, 6 anos, dando palestra pelo Brasil inteiro, pelo Brasil todo. Uma vasta experiência, esse curso vale a pena. Vale a pena, pessoal, dá uma olhadinha lá. E 20% de desconto. 20% de desconto. Maravilha. Eu quero começar o nosso bate-bola aqui. Eu tô curioso por essa resposta aqui sua, tá? Se você fosse resumir a sua história em uma frase, vai escrever o livro, Biografia da Paula Carvalho. Tem vontade, sabia, de escrever um livro? Vai escrever, ué. O que que você já não fez, né? Não é? Qual que é o título desse livro aí? Eu não desisto nunca. Eu olhando toda a história aqui, eu vejo que é uma pessoa que não tem medo de errar. Você tem medo de errar? Eu tenho um pouco, sim, porque querendo ou não, a gente espera sempre o julgamento das pessoas, né? Mas eu não tenho medo de recomeçar, porque minha vida foi cheia de recomeços, né?
Só uma coisa bem pequenininha. Eu sempre comecei e parei treinar, por exemplo, né? Era uma coisa que eu queria muito. E no ano de 2024 eu não fiquei nem uma semana sem treinar. Eu emagreci 11 quilos de 2023 para 2024 e eu treinei todas as semanas. Então, para mim, essa foi uma das maiores vitórias. E toda vez que eu penso que eu não vou conseguir uma coisa, eu falo, poxa, mas se 46 anos eu coloquei atividade física na minha vida e não parei mais, eu posso colocar muitas outras coisas. Então você não tem medo de recomeçar, né? Porque Não. você É recomeçou. dolorido, não queria toda hora recomeçar, mas não tenho medo, não. É isso. Eu não desisto nunca, a frase, né? E você tem alguma frase motivacional, alguma frase que te inspira? Às vezes você ouviu uma frase um dia e falou, nossa, isso aqui faz muito sentido pra minha vida. Acho que isso que eu disse, né? Tá muito ruim, vai passar. Tá muito bom, vai passar também. Então, você tem que aproveitar quando tá bom e tentar acalmar a sua alma quando tá ruim. Kairos. Qual que é a sua maior conquista? A minha família. Né? Não ter... Várias vezes eu pensei em desistir. Vou largar tudo aqui, pegar uma mochila e ir embora, né? Dessa casa, deixar todo mundo pra trás. E várias vezes pensei nesse Como que é ser casamento. uma mulher no meio de 3 homens? Difícil, né? Sempre deixei claro ali o quanto eu era forte, o quanto eu precisava de respeito, o quanto ninguém ali estava me ajudando, estava todo mundo fazendo seu papel, né? As tarefas todas eram divididas, isso sempre ficou muito claro, né? Eu sou uma defensora do feminismo. Nessa época ainda eu acho que isso é essencial. Então, eu vejo as pessoas muito mais preocupadas com o feminismo do que com o feminicídio. Isso me irrita profundamente, não fico triste, fico irritada, né? Como alguém está preocupado com o feminismo enquanto as mulheres estão morrendo todos os dias. Então, isso eu sempre deixei muito claro. E tentei criar homens que não sejam tão machistas. Eu falo porque tão, porque tá na alma, né? O homem já nasce assim. Então, sempre mostrar para eles isso. Os meninos, agora que cresceram, ficam jogando pro time de lá ou não? Ou você não tem problema com isso? Dentro de Desculpa. casa. Eu digo assim, o seu marido, ele influencia muito a cabeça dos meninos hoje ou não? Não, Não? meu marido fica sempre do meu lado. Ah, maravilha. Ele, Isso é maravilhoso. nas tarefas de casa, sempre tá mostrando para os meninos, você tem que fazer Isso aí isso, é a você tem que base falar, da família falar com a saudável, né? sua mãe desse jeito, tem que respeitar a sua mãe. E a gente sempre falou, você tiver uma namorada, você vai respeitar. Se você tá namorando, resolveu sair, a gente vai ligar para sua namorada e contar. Porque eu não tenho menina, mas isso não quer dizer que eu vou permitir que ele faça isso com outra mulher. Sim. Então ele fala, você sempre fica do lado das meninas? Sempre. Até que me prove o contrário, vou ficar do lado delas. E qual que foi um momento na sua vida que foi um grande aprendizado, assim, algum resultado que você talvez esperava e não aconteceu, e aí você tirou uma lição dali? Eu acho que não ter ficado em Portugal, né? Eu ter vindo embora e minha vida ter mudado foi um aprendizado. Eu ter tido gêmeos e ter conseguido passar por esse processo sozinha, né? Sem tanta rede de apoio. Foram tantas coisas, não consigo escolher um Qual que foi o único. aprendizado de não ter ido fazer o mestrado em Portugal? Que na vida, na verdade, a grande parte das coisas que a gente imagina não acontece. Acontece melhor, acontece pior, mas aquilo que a gente planeja é, geralmente não é aquilo que acontece. E é doloroso isso, né? Porque a gente fantasia tantas histórias na nossa cabeça e aí não é aquilo que a gente pensa. Ao mesmo passo que é doloroso, essas coisas dinâmicas que a gente fala, caramba, eu nunca imaginei que isso ia acontecer comigo, é o gostoso da vida, né? Essa surpresa toda. Mas é muito difícil, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muitos sonhos, assim. E aí você gera expectativa. E quando aquilo não acontece, é muito frustrante. Por isso que eu falo que eu não tenho medo de recomeçar. Toma aquele balde de água fria, passa uns dias ali, mas eu vou pensar eu vou ter um outro sonho para poder continuar vivendo. Maravilha. E um livro para indicar. Qual que seria livro Olha, você indicaria? antes da pandemia, eu era uma leitora voraz, assim. Depois, acho que eu fiquei assistindo tanta série e fiquei meio preguiçosa.
Mas tem um livro que chama Coitado da pandemia, né? Culpada de Culpada tanta por coisa. tudo, né? O Físico. Na verdade, é uma trilogia da história da medicina. E esse é o O primeiro nome do livro é O O Físico. Físico, é. O segundo é o Xamã. E o terceiro, acho que é A Escolha da Doutora Collie, uma coisa assim. Mas são 3 livros que contam a história da medicina. E é fantástico, assim. Como eu gosto, né, da área da saúde, então esse livro, O Físico, é um livro O muito curioso bom. assim que o físico, né, no passado, até no inglês, é médico. Olha Físico. só, The physicists são médicos. é E muito legal esse livro, essa trilogia toda. Você leu bastante tempo. Li há bastante tempo. Legal. E já que você falou que assiste muita série, uma série, um filme, Nossa, série tem muitas, mas assim, o último filme que eu assisti, né, um dos últimos que eu assisti, foi Ainda Estou Aqui, que é o filme do Walter Salles, né, com o Selton Mello. Acho que o Selton Mello é um dos atores que eu mais gosto. Eu não sou uma pessoa de ter fã, né, jamais pararia alguém para tirar uma foto, mas o Selton Mello, já mandei vários directs convidando ele para tomar café, é óbvio que ele nunca respondeu. E aí eu acho esse filme tão assim importante para esse momento, para as pessoas realmente entenderem o que foi a ditadura. Tanta gente fala, queria que a ditadura voltasse, né? Para as pessoas terem a consciência do que é a ditadura, do quanto pessoas morreram para que a gente pudesse ter a democracia, do quanto a nossa democracia corre o risco. Então, para quem tem dificuldade de entender a história, assista esse filme e vê o quanto aquilo foi devastador para uma família, né? Então, eu achei esse esse filme tá no filme cinema ainda, né? interessantíssimo. A Ó, atuação da Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro, sei lá, em 10 minutos de filme, sem falar uma palavra, um estrondo, né, de atriz. Então, é um filme muito necessário. ditaduras são terríveis. Não adianta. Censura, eu vivi esse período, eu lembro que passava na TV assim, mas você tem quanto? censura. 80 anos? Você tem? É sério, cara? Pedaço, terminou em 88, né? A ditadura. 73. Tinha no jornal saía receita de bolo quando a matéria era publicada. Não é possível que alguém em sã consciência queira escolher que volte e fala, o capitalismo é a melhor escolha? Não acho que seja também, mas é a única que funcionou até agora, né? Precisa de aparas, mas a ditadura não pode ser uma escolha em sã Não. consciência, né? Censura. O meu Facebook, você viu meu Facebook, né? Censura não. Nunca a pessoa pode ser censurada por nada. Censura é o crime contra uma nação. Essa truculência toda. Então, acho que é um filme importante para não se repetir, né? A história é importante para a gente não correr esse risco novamente. Maravilha. E uma mensagem que você quer deixar aí pra todo mundo que tá te assistindo e vai te assistir aí? Deixa uma mensagem pro mundo. É o que eu sempre falei para os meus filhos, né? Que na vida, principalmente quando a gente não nasce herdeiro, né? Para quem nasce também serve. O estudo é sempre o nosso plano A, porque ele transforma, ele nos dá a capacidade de ter uma mente aberta para que a gente possa falar de todos os assuntos, para que a gente não seja enganado. Então, estudar sempre vai valer a pena. E isso não é só para quem recebe o estudo, como professora, para quem ensina. Porque enquanto professora, eu acabo estudando sempre. Todas as aulas que eu vou dar, eu tenho que estudar de novo. Então, não é um tempo perdido, falar que chato ir para a escola. Não é. Tenta encontrar aquilo que você gosta. Talvez a escola tradicional, ela não seja tão atrativa, mas existe com certeza alguma coisa que você goste, né? E pega isso e leve para sua vida. Estudar sempre vai ser transformador, em qualquer idade. Ah, tenho 40 anos, não estudei, eu quero ir agora. Então vá, você não vai se arrepender. Maravilha. Queremos te agradecer, Paula. Muito Eu que obrigado. agradeço, foi Passou, ótimo. Foi maravilhoso. passou voando aqui o Passou tempo. voando. Muito bom, muito inspirador. Acho que principalmente para as mulheres, né? As Ixi, mulheres vão amar isso aqui. Já contata ela no Instagram, você dá uma mentoria, né? Orientar mulheres, orientar não só mulheres, pessoas assim, serve Sim. para muita coisa. Sim, tô lá disposta a bater um papo, que vocês precisarem, um tratamento de beleza. Me chamem lá no Instagram, sou super disposta pra gente conversar. Muito obrigado. E a gente sempre termina o seguinte: você vai olhar para a câmera ali e você vai falar assim: eu sou Paula Carvalho, respeita a minha história. Eu sou Paula Carvalho, respeita a minha história.